Para se tornar uma referência na sua área de atuação, é preciso experiência, dedicação, qualidade e pronto atendimento. É preciso oferecer produtos únicos, inovadores e líderes de mercado. E, acima de tudo, se preocupar em atender às necessidades mais urgentes de clientes e parceiros de forma exclusiva e personalizada. Há 10 anos, a Ossis Medical vem revolucionando o mercado de biomateriais por meio de uma equipe altamente capacitada e focada em entregar o que existe de mais moderno no mundo para o mercado brasileiro. Boa noite a todos, boa noite, senhoras e senhores, boa noite a todos os ouvintes, a todos que estão nos vendo do outro lado da tela. Esse é o segundo webinar do Ortho Infecto, é um grupo de médicos especialistas, ortopedistas e infectologistas que tem a pretensão de disseminar conhecimento e experiência no campo das infecções musculoesqueléticas. Esse é o grupo de infecção musculoesquelética do Departamento de Ortopedia e Traumatologia da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp. Eu sou Mauro Salles, eu sou infectologista, sou professor da disciplina de infectologia da Unifesp, Escola Paulista de Medicina, na DIPA e também na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e também no Pavilhão Fernandinho. Eu agradeço muito a presença de todos. Agradeço muito a participação de todos os professores, colegas que estão junto comigo nessa noite, no nome do professor Fernando Baldi, e também agradeço a Ossis pela oportunidade de reunir a todos nós. Nessa noite, nós vamos abordar especificamente uma área na infecção musculoesquelética que está cada vez mais desafiando a todos nós, mas também crescendo muito do ponto de vista científico. Então, há 2 anos atrás, as coisas eram diferentes em termos de conceito, agora as coisas estão mais claras e muita tecnologia envolvida no campo da prevenção, no diagnóstico e no tratamento. Então, nesta noite, nós vamos discutir as infecções musculoesqueléticas associadas a osteossíntese infectadas no trauma. Estão comigo o Dr. Carlos Finelli, o Dr. Caio Zamboni, o Dr. André Perim, o Dr. Jean Clay e o Dr. Eduardo César e o professor Fernando Baldi, que vai dar as honras da apresentação. Até daqui a pouco. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui junto com o Mauro na coordenação do Ortho Infecto. Ele já disse praticamente tudo a respeito do grupo. O DOT, que é o Departamento de Ortopedia e Traumatologia da Unifesp, tem muito orgulho desse grupo, que começou já há alguns anos e veio o professor Mauro Salles para brilhantar esse grupo, fazê-lo crescer, tanto não só do ponto de vista de trabalhos, com a residência médica em Ortho Infecto, em infecção ortopédica, que hoje nós temos 2 vagas, talvez ano que vem o professor Mauro vai aumentar para 4. Nós estamos vendo a viabilidade desse aumento, bem como também, através dele, nós criamos a enfermaria de infectados no nosso departamento, ou seja, realmente a infecção ortopédica vem ganhando um espaço muito grande, não só entre os ortopedistas, como também entre os infectologistas. E é com muito orgulho que eu participo desse grupo e acho que hoje a nossa discussão vai ser muito interessante, como a anterior também foi, principalmente com a presença dos nossos especialistas aí, o André, o Eduardo, o Jean, o Caio e todos. Muito obrigado pela presença de vocês, obrigado pela Ossis, mais uma vez, sempre nos apoiando nas nossas iniciativas científicas. Muito obrigado pelo apoio. E, Mauro, bom evento para todos nós esta noite. Eu vou ficar aqui no stand-by tentando aprender um pouquinho com vocês. Muito obrigado. Obrigado, professor Baldi. Nós temos aqui quase 50 pessoas já nos ouvindo. A dinâmica da discussão vai ser basicamente pautada num caso clínico vida real, senhoras e senhores. Não tem inventado, é a realidade para que todos nós possamos entender a dinâmica e a dificuldade de lidar
uma osteossíntese infectada pós-fratura, e de que forma a gente pode lidar com isso. Então, nós vamos começar essa dinâmica. Eu vou apresentar rapidamente cada um dos professores mais uma vez. Então, o Eduardo César é ortopedista, ele é R4, especializando do curso de infecção musculoesquelética, ortopedista e fez pé também. O Eduardo vai apresentar o caso clínico. Em seguida, nós vamos passar para a dinâmica de conhecer melhor os critérios de definição moderna, com o Dr. Carlos Augusto Finelli, o Finelli ortopedista, do Grupo de Infecção Musculoesquelética da Escola Paulista, mestre em Ortopedia e Traumatologia pela Unifesp, também coordena o Grupo de Traumatologia do Hospital de Osasco. Em seguida, nessa discussão, vai vir o Dr. Caio Zamboni. O Caio Zamboni é também ortopedista do Grupo de Trauma da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, do Pavilhão, para discutir especificamente sobre haste intramedular. E depois, em seguida, vai o professor Dr. Jean Clay. Jean Clay é um amigo conterrâneo, que também vai abordar o contexto da terapia antibiótica local. Cada vez mais discutimos isso, e é um assunto extremamente importante. Vai discutir a terapia antibiótica local. O Jean Clay trabalha em Belém do Pará, ele coordena o curso de residência médica de ortopedia do Hospital Porto Dias e também trabalha coordenando o hospital, a ortopedia do Hospital Adventista de Belém. E em seguida nós vamos fechar com o André Perim. O André é um médico ortopedista do INTO, Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, também especialista em pé e em fixador em alongamento ósseo. E o André vai terminar essa discussão dando um overview um pouco mais específico sobre o que funciona dentro dessas cerâmicas mais modernas, tanto o biovidro quanto os outros tipos de cerâmicas em relação ao grânulo ou à pasta. Então, são assuntos importantes, senhores. Não saiam daí. Nós estamos só começando e o Eduardo vai começar agora a fazer essa apresentação de um caso espetacular que nós estamos acompanhando até hoje. Eduardo, é com você. Boa noite, deixa eu compartilhar aqui. Bom, boa noite. Eu queria primeiramente agradecer a participação nesse webinar de um assunto tão importante na ortopedia. Agradecer ao Dr. Mauro Salles, Dr. Fernando Baldi, Dr. Finelli, Dr. Carlos Zamboni, Dr. André Perim e ao Dr. Jean Clay, que é chefe do Serviço de Ortopedia do Hospital Porto Dias em Belém do Pará, da qual foi minha formação em Ortopedia e Traumatologia. O Grupo de Infecção Musculoesquelética da Unifesp é um grupo pioneiro no Brasil e é composto pelo Dr. Fernando Baldi, Dr. Mauro José Costa Salles, doutora Adriana Macedo Delacqua, doutor Finelli, Carlos Augusto Finelli, eu, R4, Eduardo César Silva dos Santos e a doutora Estefânia Bazanelli Prebianchi. O caso clínico de hoje que a gente vai apresentar é um paciente masculino, 33 anos, foi vítima de atropelamento por moto no dia 12 de março, teve uma fratura fechada na extremidade distal da tíbia esquerda, ele negava comorbidades e tabagismo. Foi um trauma de alta energia, teve uma fratura com traço articular. Na urgência, foi realizada uma fixação externa transarticular e esse paciente, 11 dias depois, ele realizou a conversão para a osteossíntese definitiva com placa e parafuso. Esse paciente ele foi acompanhado no grupo de origem dele, no caso, fez o retorno ambulatorial, não teve nenhuma intercorrência no momento, mas, entretanto, cerca de um mês depois da síntese, no dia 29 de abril, estava no 37º pós-operatório, ele veio com essa lesão. Na ferida, na região ali anteromedial, apresentava uma drenagem de uma secreção amarelada e, durante o ambulatório, pediram uma avaliação do nosso grupo de ortoinfecto. Alguém quer comentar? Edu, nós vamos passar um pouco para frente e a gente vai depois discutir isso no chat. Tudo bem. Então, na nossa avaliação inicial, esse paciente foi caracterizado como uma fístula. Em relação ao diagnóstico e conduta, nós, do grupo de infecção musculoesquelética, nós definimos que isso era uma fístula. Portanto, a gente considerou como se fosse uma infecção relacionada à fratura. A conduta que nós determinamos no momento lá foi a realização de um DER, porque esse paciente ele tinha cerca de 4 semanas de pós-operatório. Então, para a preservação desse implante, para o objetivo da consolidação da fratura, o DER seria mais indicado no momento, até porque a síntese não tinha sinais de consolidação ainda óssea.
Então, essa é uma infecção relacionada à fratura. A grande dificuldade em relação à ortopedia, eu falo isso como ortopedista também, é a identificação desse paciente como infectado. Isso é uma infecção? Não. Muitos ortopedistas ficam pensando, será que é infecção? Isso não está com cara de infecção. Pensando nisso, o doutor Finelli vai falar mais tarde, daqui a pouco, né? Em relação aos conceitos de infecção relacionada à fratura. Porque até então o que se conhecia, o que se sabia de infecção, era muito relacionado às artroplastias, que tem um conhecimento bem mais consolidado. Então, no ano passado, um grupo de pesquisadores eles criaram um monte de conceitos relacionados à infecção relacionada à fratura, e a partir disso foi delimitado mesmo o diagnóstico. Então, o que nós temos de infecção relacionada à fratura? Quando o paciente chega com uma infecção, não tem cara de infecção, tem sinais sugestivos e sinais confirmatórios de infecção. Então, o que confirma que tem infecção são os sinais clínicos, daí é fístula, por isso que nós caracterizamos que esse paciente tem uma fístula, então ele tem infecção relacionada à fratura, pode ser microbiológico ou histopatológico. O negócio em relação de pedir laboratório, verificar se o paciente tem um laboratório alterado, bem dificilmente isso vai dar alterado laboratório. Esse paciente ele não tem uma repercussão sistêmica em relação à alteração laboratorial, em relação a exame de imagem, também não é isso que caracteriza a infecção, o que é um erro. Muitas vezes a gente encontra o paciente, o que acontece? O paciente chega com uma ferida dessa, drenando secreção, e acaba que o ortopedista manda para casa com antibiótico para tentar, vamos dizer assim, acalmar a alma dele, porque ele espera que feche a ferida. Então, qual foi a nossa conduta? Esse paciente veio no ambulatório, dia 29 de abril, no 37º pós-operatório, tinha o HB de 15,8, o leucócito de 10.080, o neutrófilo de 3.500 e o VHS de 9. Como se observa, não tem uma alteração laboratorial importante assim para pensar se o paciente está tendo uma repercussão sistêmica de infecção. Aí, qual seria a conduta? Um antibiótico, um DER, a troca da síntese, nós optamos pelo DER. Entretanto, ali na avaliação ambulatorial, nós sabemos depois que o paciente não internou, ele acabou indo para casa com Bactrim e tomando dose de 12 em 12 horas por 2 semanas. No momento lá, ele não quis operar. Tá. Mas esse paciente retornou no dia 13 de maio, no 51 pós-operatório, 51º, sem fístula, realizando descarga de peso parcial e ocorreu a suspensão de antibiótico. Mas aí vai pensar, acabou a infecção, resolveu o problema. Um mês depois, o paciente retornou, em junho, já com exames laboratoriais normais, mantendo descarga parcial, mais uma nova fístula. E aí, nós, enfim, conseguimos fazer com que esse paciente realizasse um DER. Como se vê na radiografia, esse paciente estava realizando descarga parcial, mas não observávamos ainda uma segurança para retirar essa síntese. Então, foi optado pelo DER. No dia 19 de junho de 2020, já nesse ano, foi coletado material para cultura e anatopatológico, onde deu uma bactéria com o nome Klebsiella pneumoniae. O perfil de resistência e sensibilidade dela, nós observamos que esse paciente só tinha antibiótico terapia endovenosa. Então, ele fez antibiótico terapia foi feita por 1 semana e, posteriormente, ele foi para casa fazendo antibiótico, fazendo hospital dia. O que é importante aqui relatar, importante no caso, é em relação à coleta, que a gente está se adequando e tentando implementar alguns protocolos em relação à coleta do material. Essa imagem do pesquisador inglês, Martin McNally, que é de Oxford, de um grupo de infecção musculoesquelética, ele enfatiza bem em relação a essa coleta. Tem muito cuidado na hora da coleta, ele coloca vários instrumentais, cada um tem que ter uma pinça, cada um tem que ter uma lâmina de bisturi, e o frasco de coleta tem que ter uma equipe treinada e coletar cerca de 4 a 6 amostras de parte mole e de fragmento ósseo, além do material histopatológico. E ele enfatiza bem, está até em vermelho grifado, mas foi do jeito que ele mandou para o Dr. Mauro Salles essas fotos. Não utilizar o suave. O suave a gente não dá tanta importância na infecção musculoesquelética, mas isso é um problema, né, que a gente está tendo, mas a ideia é implementar os protocolos. Então, esse paciente realizou 1 semana de antibiótico endovenoso, meropenem e amicacina, e ele foi de alta hospitalar com amicacina e ertapenem até completar 12 semanas de tratamento, que eu vou falar ainda um pouco a respeito do tratamento.
Na literatura em si, o que enfatiza, porque antigamente o tratamento, o paciente ficava 3, 6 meses fazendo antibiótica terapia endovenosa. Mas um trabalho com o nome Alvival, realizado na Inglaterra, com 1.056 pacientes, em 26 centros de trauma, ele foi observado que não tem diferença estatística esse paciente fazer 1 ou 2 semanas de antibiótico endovenoso, então ele faz 1 ou 2 semanas de antibiótico endovenoso e faz o complemento do tratamento, que pode ser com antibiótico oral, dependendo do tipo de antibiótico que ele for utilizar. E no início desse ano, esse autor, Matt Semeke, e colaboradores, publicou no Journal of Tropical Trauma, e meio que baseia o nosso tratamento no Hospital São Paulo em relação a como a gente tenta aplicar o tratamento. Se houve a remoção da síntese, a gente vai tratar como osteomielite. Então, o paciente faz 1 ou 2 semanas de antibiótico e faz 6 semanas de tratamento. Complementa com que pode ser com antibiótico oral, dependendo do perfil de sensibilidade. Se houve a retenção do implante, no caso que foi o nosso caso clínico, o paciente faz 1 semana de antibiótico endovenoso e complementa até 12 semanas, sendo desde que tenha um antibiótico oral para fazer esse tipo de tratamento. Então, esse paciente, ele completou o esquema de 12 semanas de tratamento, sendo que teve dias que ele tinha dias que ele conseguia ou não conseguia fazer, porque às vezes faltava medicação, mas quando chegou 12 semanas de tratamento, nós suspendemos o antibiótico endovenoso que ele estava fazendo e fizemos uma aprovação de RMSS em novembro de 2020, já no início do mês que vem. Entretanto, quando foi em outubro, o paciente foi em pronto-socorro, procurou um pronto-socorro e apareceu com essa lesão. Estava tendo exposição do material de síntese. Nós realizamos tomografia, verificamos que tinha uma consolidação na região distal da tíbia e decidimos fazer a RMS, fazer a retirada do material de síntese. E aí, o que aconteceu? Mesmo procedimento. O paciente internou sem antibiótico, isso foi bem enfatizado durante as visitas, porque queriam entrar com antibiótico, a gente enfatizou que não podia entrar com antibiótico, até porque poderia dar um falso negativo na nossa cultura. Então, foi feita a RMS, limpeza cirúrgica, devidamente, e a coleta de material. Na coleta de material de fragmento ósseo, que é importante frisar, que a gente tenta deixar bem distinto em relação na coleta, o que é parte mole, que é fragmento ósseo, para caracterizar uma osteomielite, deu um Staphylococcus epidermidis. Então, esse paciente, ele fez 1 semana de antibiótico endovenoso, guiado pela cultura, e foi para casa fazendo antibiótico endovenoso. E agora tem um retorno ambulatorial, como é recente, ele está fazendo descarga de peso protegida com auxílio de muletas, e nós estamos aguardando ele no retorno ambulatorial. Em relação às considerações, quero enfatizar em relação ao custo social das infecções relacionadas às fraturas. Esse paciente, por exemplo, está 7 meses já sem trabalhar. É um paciente que jovem, afastado do seu serviço, submetido a diversos procedimentos cirúrgicos, tratando com antibiótico endovenoso caro. Então, é o custo social que nesse manejo, que é importante, um diagnóstico precoce da infecção para a melhor reabilitação do paciente. A limpeza cirúrgica enfatiza no artigo, no Matt Semeke, que a limpeza cirúrgica, evidentemente, deve ser oncológico. A principal preocupação inicial seria a consolidação da fratura. Consolidar a fratura, o envelopamento de plastimose é uma preocupação secundária. A importância da coleta do material para a cultura é uma etapa fundamental no manejo das ossocinas infectadas, porque isso guia todo o tratamento baseado na cultura, que vai ser feito antibiótico, delimitado o tempo de tratamento para antibiótico terapia endovenosa. Esse é o nosso grupo, que a gente se reúne todas as manhãs, passa visita na enfermaria, discute artigos, fala de projetos, doutor Mauro Salles, doutora Stefânia Prebianchi, doutora Adriana, e eu queria agradecer aqui também ao grupo do trauma, porque diversas vezes precisei entrar em procedimentos que a gente acabou pegando horário cirúrgico da sala do trauma. Agradecer ao doutor Finelli e ao doutor Roberto Nicolau, que ajudou bastante nos procedimentos cirúrgicos. Obrigado, boa noite. Muito bom. Deixa eu voltar só aqui. Não sei se a minha tela está aparecendo agora. Deixa eu só discutir alguma coisa com vocês. O Eduardo... O Eduardo tem que sair da apresentação, senão ele não vai... Deixa eu sair aqui. Isso. Pronto, saiu. O Eduardo frisou bastante a palavra DARE,
Só para lembrar, é desbridamento com retenção do implante. O objetivo do grupo de infecção musculoesquelética sempre é salvar o implante. Dentro dessa discussão toda, senhoras e senhores que estão nos ouvindo aí, desse lado, para que a gente entenda a dificuldade do manejo das infecções musculoesqueléticas no trauma, até 4 ou 5 anos atrás, o critério de definição para dizer se o paciente era infectado ou não, como o Eduardo começou a dizer, não existia, eram todos trazidos das artroplastias. Mas vários grupos internacionais de ortopedistas e infectos se reuniram e apresentaram no Congresso Europeu de Infecção Musculoesquelética, o professor Fernando Baldi, Adriana e eu estivemos lá sempre, e a partir daí, esses critérios de definição têm que ser difundidos e discutidos. Por isso eu agradeço profundamente a presença do Dr. Finelli, que é o nosso próximo apresentador e vai falar sobre esses critérios de definição moderna das infecções associadas às fraturas. Está com você, Finelli. Vamos lá só. Pronto. Tudo certo? Bom, vamos lá. Quero agradecer aqui à comissão organizadora, você, Mauro, Fernando, aos convidados, ao Caio, ao Jean Clay, ao André e ao Edu. Eu vou falar então sobre a definição moderna aqui das infecções associadas às fraturas. Só estou tentando sair aqui da... Vamos lá. Tá certo, Finelli. Tá, não, eu tô com vocês aqui na minha tela, eu só queria fugir aqui dessa... Eu não estou sem meu... Bom, tudo bem, vamos lá. Vocês estão tampando a minha tela aqui, mas vai assim mesmo. Então, vamos lá. Eu fiz alguma coisa que não está andando aqui no... Ah, foi. Bom, em relação às infecções associadas às fraturas, é um nome mais moderno, e em inglês é Fracture Related Infection. Uma das complicações mais desafiadoras que tem no trauma ortopédico hoje. Compromete a consolidação, atrapalha a qualidade de vida, compromete a função do membro e muitas vezes até pode levar à amputação. É um tratamento difícil. Não é fácil tratar, porque poucos se comprometem a mergulhar nesse tratamento, né, Mauro? A gente vê nos ambulatórios aí, todo mundo quer operar, quer colocar implante, mas tratar a infecção, isso daí é muito difícil e requer um tratamento multidisciplinar. Se você não tiver um infectologista do lado, isso daí para mim se torna muito difícil, até mesmo impossível. Os conceitos que nós temos da infecção associadas às fraturas foram trazidos aí do passado do algoritmo, muito bem postados, aí, muito bem conceituados em relação às infecções associadas às artroplastias. E eles têm padrões clínicos similares, mas com várias diferenças. Por exemplo, o paciente da artroplastia é eletivo, o do trauma é um paciente de urgência. O comprometimento das partes moles é diferente. Você já tem uma agressão no paciente do trauma. Geralmente, a maioria dos pacientes politraumatizados de trauma apresentam fratura exposta, que já é um risco para contaminação. Muitas vezes já vem pré-contaminado. Esses pacientes também, invariavelmente, voltam para o centro cirúrgico para fazer second look, para fazer rodagem de enxerto, flaps, etc. E muitas vezes a gente tem que remover o implante. E a identificação do patógeno também só se dá quando a gente faz uma limpeza cirúrgica e dificilmente antes, como acontece na artroplastia. E o que a gente costuma usar, sempre usou até então, era a definição do CDC, que divide a infecção em sítios do sítio cirúrgico, em superficial a profunda,
pelo órgão espaço, mas não leva em conta a fratura em nenhum implante. Então, o que a gente tinha até então, o que a gente muito usado ainda, é em relação ao critério temporal, a classificação temporal que a gente tem, que de 0 a 2 semanas é uma infecção precoce, infecção aguda, né? Uma infecção tardia ela começa a partir de 2 a 10 semanas, e uma infecção crônica a partir de 10 semanas. Então, isso que vai, essa definição temporal e que vai ajudar em relação à conduta. Então, isso que a gente tem muito usado até então. Então, falta dados na literatura, você não tem um critério e nenhum consenso para essa definição. Nesse artigo de 2000, recente agora de 2018, do Matsamakis, ele até cita um artigo de 96, né, que os trabalhos de antigamente, né, a infecção ela é mencionada, mas ela não é definida. Então é muito assustador isso, né? E na revisão que ele fez, ele mostrou isso, na revisão atual dos artigos atuais, que apenas 2% das revisões dos ensaios clínicos randomizados, eles definiam a infecção, através do conceito da CDC, dos guidelines da CDC. 28 usaram os critérios de definição, mas definição dos próprios autores. E, incrivelmente, 70%, ou seja, a grande maioria, usou a palavra infecção, mas não definiu. Então, mais recentemente, agora, em 2019, o Matsamakis, com o seu grupo, né, se juntaram, um grupo de experts, com a ajuda também do grupo da O, e definiram em relação à nomenclatura, né, Fracture Related Infection, e na nossa tradução, as infecções associadas a fraturas, e que não foi fácil, teve uma dificuldade de incluir todos esses pacientes com a infecção associada às fraturas. Por quê? As fraturas são como impressões digitais, as fraturas são diferentes, elas têm múltiplos padrões. Elas apresentam diferentes níveis de lesões de partes moles. Então, e as condições clínicas dos pacientes também são diferentes. Então, essa foi a dificuldade da gente conseguir essa classificação. Então, foi definido que essa definição seria simplificada, né? Eles concordam, os experts concordam que as infecções agudas e crônicas elas são entidades diferentes, elas podem exigir estratégias de tratamento diferentes, entretanto, não devem impactar da maneira como os especialistas vão definir essa infecção. Em relação à localização, até então, pelas diretrizes da CDC, para as infecções que distinguem entre infecções superficiais e profundas, foi considerado controverso. Então, isso daí, o critério, então, em relação à localização anatômica não foi levado em consideração. Então, por decisão unânime, né, eles acharam que não deveria haver uma subdivisão dessa definição, como, por exemplo, infecção superficial, profunda, ou pela localização anatômica. Em relação à terminologia também, como seja muito usada a osteomielite traumática, osteite, infecção profunda, então decidiu-se simplificar como infecção associadas à fratura, isso para definir melhor e para facilitar os futuros trabalhos que forem feitos da literatura. Então, como os critérios confirmatórios, quando você tem realmente a infecção, é quando você tem a fístula, quando você tem o seio drenante, quando você tem a ferida purulenta, a comunicação com o osso e com o implante. Quando você tem uma drenagem purulenta da ferida ou a presença de pus durante a sua limpeza cirúrgica. Você tem a cultura positiva dos patógenos e pelo menos 2 amostras do tecido profundo, né, incluindo a sonicação durante a limpeza cirúrgica. O Eduardo já falou também como deve ser feita esse material com os instrumentais diferentes. E também o quarto critério com a presença dos micro-organismos em tecidos profundos, obtidos na limpeza cirúrgica, confirmado por exame histopatológico. Como sugestivos critérios são dor, edema, rubor, febre. Sinais radiológicos, você tem a LISE,
óssea, a soltura do implante, podendo ter sequestro já ou não na fase tardia, um atraso da consolidação, até mesmo uma pseudoartrose, e uma reação periostal. As culturas positivas, como eu já disse, alterações dos exames laboratoriais e aquela persistência da drenagem nos dias subsequentes ao pós-operatório, como exemplo também que o Eduardo mostrou, aquela cirurgia que você faz e não seca, a ferida operatória continua drenando, persiste essa drenagem purulenta, nem mesmo às vezes nem tanto purulenta como mostrou o Eduardo aí, serossanguinolenta, mas o que muita gente faz no pronto-socorro, que ao invés de buscar o diagnóstico, o pessoal prefere entrar com antibiótico empírico, né, a famosa ciproclina. Então aqui foi feito esse organograma proposto pro grupo dos experts, que você tem se você está diante de um quadro que você tem os critérios confirmatórios, como eu já disse, você pode já falar que é uma fratura, uma infecção associada à fratura. Diante desses critérios, você já pode estar autorizado em processo cirúrgico para já fazer a coleta desse material infectado, para limpar, fazer uma limpeza cirúrgica. E com os critérios subjetivos, você também, dependendo, tá, da observação do cirurgião, dos outros aspectos relacionados, também indicar um tratamento cirúrgico para você confirmar esse diagnóstico. Esse estudo ele não incluiu a presença de infiltrado inflamatório, né, como acontece para exame histopatológico, como acontece nas próteses. O exame radiológico, eles avaliaram que continua sendo fundamental, não apenas para avaliar os sinais de infecção, mas também para acompanhar a consolidação e avaliar se há tendo soltura essa reação periostal. E a contagem, o PCR, contagens de polimorfonucleares, as técnicas de imagem, atualmente, pelo menos nessa fase de definição, não foi levado em conta por não terem ainda uma evidência científica suficiente. Admitem ter, lógico, as limitações dessa nossa nova classificação, mas no futuro a ideia é revisar essa classificação para ter uma melhor definição. Essa definição. Então, esses critérios confirmatórios e sugestivos que nós estamos usando agora para definirmos os conceitos de infecção, é importante ressaltar que a proposta se limita ao diagnóstico da infecção e não classificar e não também orientar o tratamento. Que isso agora eu deixo para os próximos palestrantes para a gente vai discutir isso daí, a classificação e o tratamento. Obrigado. Muito obrigado, doutor Finelli. Vou aguardar o Finelli retirar a aula dele. Mas, rapidamente, a discussão é em cima disso. Se todos nós falarmos a mesma língua nos critérios de definição das infecções associadas às fraturas, primeiro, o manejo médico pode ser unificado, pode ser uniforme, do ponto de vista de que maneira eu vou identificar essa infecção e de que maneira eu vou identificar micro-organismos e, a partir daí, qual é o tratamento cirúrgico, porque sempre haverá um tratamento cirúrgico, se a gente quiser chegar na possibilidade de cura. Então, esse é o primeiro passo, o passo fundamental, em que até alguns anos atrás nós não falávamos a mesma língua. É impressionante, mas é basicamente isso. Pela complexidade do trauma, pela expertise do trauma, pela dificuldade enorme, como o Dr. Finelli colocou, em que a gente não consegue, muitas vezes em ensaios clínicos, colocar um grupo de pacientes uniformes para estudar, era muito difícil em que as definições começassem a ser discutidas e que não passasse para um consenso. Então, a partir daí, gente, significa dizer que um paciente com fístula não significa dizer que a gente sabe o micro-organismo, mas significa dizer obrigatoriamente que o diagnóstico de infecção associada à fratura está fechado. E se eu digo que esse paciente tem uma infecção associada à fratura, por exemplo, de extremidade distal, tíbia ou fíbula, e tem exposição do implante, não é possível eu dizer que esse paciente não tem osteomielite. Pelo contrário, eu tenho que assumir que esse paciente tem uma infecção associada à fratura, um micro-organismo aderido no parênquima ósseo, se multiplicando, e a partir daí a gente vai discutir
as melhores modalidades de tratamento cirúrgico e clínico para poder resolver o problema do paciente. Então, eu acho que foi uma mudança super importante. Dentro dessa discussão, dentro dessa estrutura, existem pacientes muito mais graves e mais difíceis de manejo. Portanto, os senhores que estão nos ouvindo do outro lado, somos mais ou menos 60 pessoas aqui do outro lado, não saiam agora. Não vão ver o Jornal Nacional, vai ser a mesma coisa. Ou vai ter propaganda eleitoral, vocês não querem assistir. Então, fiquemos agora com o Dr. Caio Zamboni. O Caio vai falar na enorme dificuldade que é lidar com as infecções associadas às hastes intramedulares. Um procedimento super importante do ponto de vista cirúrgico ortopédico, mas que também pode levar a complicações infecciosas. Caio, obrigado. Pronto. Acho que estão me vendo e ouvindo. Vamos lá, pessoal. A mim, obviamente, coube falar um tema interessante e, ao mesmo tempo, desafiador, né? Temos um problema. Obviamente temos um problema. E o problema é bastante sério, bastante grave, porque esse é o tamanho do nosso problema. Quem já não passou por isso? E isso nos traz bastante dúvidas também, né? O que nós vamos fazer frente a uma situação catastrófica como essa, né? Prometo ser extremamente prático aqui na minha apresentação. Preciso falar de algumas coisas muito rápidas sobre fatores de risco, que são basicamente óbvios para o ortopedista, para o infectologista, mas para quem está iniciando nessa jornada de orto, então, acho que vale a pena a gente pincelar. E qual o papel das cirurgias nos implantes, assim como me ater a esse tema principal, que é infecção mais implante intramedular. O que a gente precisa fazer, o que a literatura hoje suporta para que a gente faça. É lógico que como fator de risco predominante a gente tem o grau de exposição de uma fratura. É fácil a gente olhar uma situação A e B e saber que existe muito mais chance de complicar, ainda que sejam duas pernas esquerdas, mas uma das pernas tem muito mais chance de dar problema do que a outra. Duração da cirurgia é autoexplicativa. É lógico que a gente tem que tentar encurtar, fazer um procedimento cirúrgico de qualidade, mas não é para ficar enrolando, não é para demorar, perder tempo. O tempo está relacionado. Em relação à técnica, uma das coisas que nós chegamos a pesquisar, isso foi um trabalho publicado aqui na Santa Casa do ano passado, foram 150 pacientes operados com fratura de fêmur. Nós tivemos um índice baixo de infecção e não houve diferença entre anterógradas e retrógradas. Eu estou falando de técnica, tá? E por quê? Para quem não sabe, ou quem não está acostumado, o ortopedista, anterógrada é a haste que vai de cima para baixo, retrógrada é de baixo para cima, existem indicações para cada uma delas, mas uma grande diferença em relação à técnica é assim, uma delas drena, a haste anterógrada, para a musculatura do quadril. Já uma haste retrógrada drena para o joelho, se tiver algum problema. E isso é um problema muito maior. E, felizmente, nós não encontramos diferença em relação à taxa de infecção comparando hastes retrógradas e anterógradas. Da mesma forma, os amigos nossos do Hospital das Clínicas fizeram um estudo aí, somando hastes de perna e fêmur, e descobriram que taxa de infecção por volta de 12%, e os fatores de risco deles foi o uso prévio do fixador, como a gente já imaginava que isso fosse acontecer, assim como a necessidade de utilização de retalho, ou seja, fraturas expostas grau 3B, aquelas que você não consegue fazer a cobertura adequada das partes moles pós a fixação definitiva. Eu consigo perceber muito fácil que eu tenho mais segurança na hora que eu vou fazer a conversão de um fixador transitório, temporário, onde a trajeto dos pinos está seco, por uma condição de pele ruim ou com saída de secreção purulenta no pino. Isso aqui, a chance de dar problema numa situação como essa é muito maior. Isso é lógico para a gente. Assim como, a hora que eu percebo essa necessidade de cobertura de partes moles, aqui eu vejo o exemplo de um paciente com fratura de afisário de perna, já tem a tíbia, já está exposta, o osso já está ebúrneo, eu vejo aqui a exposição dos parafusos de bloqueio proximais da haste. É lógico que isso aqui tem muito mais chance de complicar, ainda que por cima eu rode um retalho tentando cobrir isso daí com tecido vascularizado, mas a chance de dar problema é muito grande. Então, e o implante? Essa pergunta eu sempre me fiz, eu gosto de correr atrás disso para saber o que tem mais de novo em relação a isso. E a resposta que mais me convenceu foi essa desenvolvida pelo pessoal lá da OI em Davos, onde eles compararam o titânio e o aço, e eles perceberam que a escolha do material também, em relação ao processo infeccioso, pode ter algum tipo de correlação, posto que existe uma maior interdigitação desse tecido de granulação em volta do titânio, ou seja, uma maior proximidade do tecido neoformado em volta do implante, sem a formação de um espaço morto, ao passo que quando a gente faz o uso de um material ou implante de aço, existe até a formação de uma membrana com um espaço morto ali dentro preenchido por líquido. Isso é um meio de cultura. Então, o titânio ele acaba sendo muito mais simpático à biologia do que o aço.
Da mesma forma, eles conseguiram mensurar a distância entre os tecidos ao próprio implante, dos tecidos em volta, ainda que seja tecido muscular, tecido de granulação ou até próprios vasos sanguíneos. E essa distância ela foi muito menor no titânio. Lógico que isso é um metal e não tem vascularização, mas eles comentam que é um tecido muito mais vascularizado, porque tem essa proximidade de sangue ao implante, e com isso eu consigo ter até uma penetração um pouco maior de células de defesa e de antibiótico na necessidade ou na vigência disso. Para o diagnóstico é muito difícil da gente conhecer isso daí, o Finelli foi muito feliz na apresentação dele, mas é muito difícil para o cirurgião perceber o que teve uma complicação. Às vezes, o lança-mão de pedir ajuda para algum colega e falar, estou na dúvida, um caso meu está dando problema. Você acha que isso é? E a resposta, invariavelmente, a gente já sabe qual é, né? Atraso na cicatrização de ferida, aumento ou persistência de drenagem. Isso, para quem fez a cirurgia, está esperando um bom resultado e não conta, ou não torce, ou tem desespero quando vê um processo infeccioso, é um verdadeiro tapa na cara. Então, como que a gente faz para tentar atuar no tratamento? Lógico que status nutricional, sítios remotos de infecção, doenças controláveis precisam ser tratadas, mas a situação que para o ortopedista aparece em frente ao paciente é isso, tem uma fixação, a fratura fixada, mas um processo infeccioso clínico, claro, dá para ver o edema, dá para ver a hiperemia, dá para ver o aumento dessas partes moles, e eu preciso atuar nesse ponto de convergência de sinais e sintomas que estão me mostrando claramente que isso é um processo infeccioso ativo. Os princípios de tratamento, eles são escalonados, desbridamento, preenchimento de espaço morto, estabilização da fratura, importantíssimo, quando há necessidade de cobertura de partes moles, e adequada administração de antibiótico. Desbridamento que a gente tem hoje de up-to-date aí, é a utilização do RIA. O RIA é um nome comercial de um instrumental que faz a fresagem, a lavagem, ou seja, ele já faz a irrigação e, ao mesmo tempo, a aspiração de tecido desvitalizado. Mas também, isso não está disponível em todos os serviços, especialmente no SUS, as fresas habituais e convencionais, sejam elas rígidas ou flexíveis, elas podem ser usadas também. O que a gente espera encontrar é um orifício de entrada da haste, que depois vai ser o orifício de retirada, é feito ou proporcionado uma janela óssea para que haja nesse período, nesse intervalo, um fluxo de líquido. E a limpeza seja feita de forma mecânica junto com a fresagem. Então, o que a gente enxerga de verdade é algo parecido com isso. Eu estou fazendo a fresagem do canal, a irrigação do canal, e através de uma janela óssea eu estou vendo uma quantidade grande de líquido que está extravasando ali embaixo. Então, eu estou lavando, limpando e fresando o canal. Ou seja, fazendo meu desbridamento e retirando o tecido desvitalizado da forma mais eficiente possível, evitando, da melhor forma, o aumento dessa pressão intracanal para que eu não tenha translocação bacteriana. Estou tratando um processo infeccioso. Então, nesse escalonamento, o RIA ele acabou sendo até mais eficiente, já que ele faz uma pressão negativa para essa aspiração é extremamente eficiente do que a própria fresagem com janela e, em última situação, a fresagem simples sem a janela. Então, sempre que possível, se você não tem a disponibilidade de um material mais elaborado, faz a fresagem simples, mas com uma janela óssea para evitar esse aumento da pressão intracanal. O preenchimento do espaço morto nada mais é do que ocupar o canal medular com alguma coisa, não deixar um buraco lá dentro para que acumule líquido, e isso se transforma em meio de cultura. Carinhosamente a gente chama isso de cafta, porque o que a gente faz de verdade é um palito dentro, isso revestido com o polimetilmetacrilato, que é o cimento ósseo ortopédico normal, isso misturado a algum tipo de antibiótico. Então eu tenho uma haste retirada, foi feita uma estabilização provisória, que eu faço é colocar o cafta lá dentro. E esse cafta ele tem duas funções, uma é ocupar o espaço morto, e a outra ele me complementa a minha estabilidade, porque ele tem uma função mecânica, ele também é um tipo de haste. E como que se faz a haste? A literatura hoje já tem mais ou menos definido, isso é feito no mundo inteiro mais ou menos da mesma forma. Nós temos aí um pacote de cimento, tem 40 gramas, esse cimento ele é acrescido de um antibiótico, sempre guiado por cultura. Esse antibiótico ele precisa ter algumas características, não é qualquer antibiótico que serve, ele tem que ser hidrossolúvel para que haja dispersão intracanal, tem que ser termorresistente, porque o cimento, enquanto ele está secando, ele atinge mais de 100 graus, 107 graus, 115 graus, e tem que ser uma dose adequada para que eu mantenha essas propriedades mecânicas. Não adianta eu colocar 40 gramas de cimento mais 40 gramas de antibiótico, senão isso vai quebrar. O meu cimento ele precisa ter essa propriedade mecânica de auxílio na estabilização da fratura. Usualmente existem vários antibióticos que a gente costuma usar, misturam-se os elementos sólidos, adiciona-se o polímero, eu pego um dreno de tórax, coloco um fio guia dentro, esse fio guia depois, esse dreno, ele é preenchido com cimento,
assim que eu retiro o implante, eu faço essa moldagem para que ele tenha mais ou menos o contorno e o desenho da haste que eu acabei de retirar e seja preenchido depois de descascado o dreno, o canal medular da melhor forma possível, seja isso um fêmur, um húmero, uma tíbia, o que quer que seja que eu tenha retirado esse meu implante intramedular. E aí a estabilização é um ponto importante que a gente precisa discutir. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu vou tirar o implante? Eu vou trocar esse método? Eu mantenho o implante? O que eu faço? Depende da estabilidade do implante. Depende da estabilidade do implante é um conceito que eu aplico tanto para as minhas sínteses extramedulares quanto para as minhas sínteses intramedulares. A hora que eu vejo que tem perda de redução, quebra, soltura, sinais de instabilidade franca, eu preciso trocar esse implante. Então, numa situação como essa, onde eu tenho quebra de parafuso, soltura, perda de redução, desabou, soltou, está tudo errado. Aqui fica fácil decidir. Eu sei que eu preciso trocar tudo, o método, o princípio, e preencher esse canal da melhor forma possível. Então, retiro o implante, faço o desbridamento, fresagem, preencho o espaço morto e amplio e tento melhorar a minha estabilidade, seja associando métodos de estabilidade ou não. A CAFTA, então, como eu falei, ela tem função nesses dois pontos, tanto o preenchimento do espaço morto, quanto em melhorando ou auxiliando na minha estabilidade. Acho que todos vocês já devem conhecer, falar um pouco agora de literatura recente, o aplicativo do ICM, foi um grupo de experts que desenvolveu, nós temos a honra do Mauro Salles poder nos representar aí nesse aplicativo. Então, clica-se aqui em documento, trauma, uma série de perguntas e respostas em relação ao prognóstico, diagnóstico, tratamento são feitos. Algumas questões eu achei interessante que eu acho que vale a pena a gente comentar aqui, porque isso é uma revisão de literatura. Então, o que a literatura hoje fala em relação à troca de material, implante, faz a supressão de antibiótico ou não? Então, qual que é o melhor antibiótico para tratamento da osteomielite? Isso precisa ser baseado em cultura, não é empírico. E essa antibiótico terapia de longa duração se mostrou muito melhor do que curta duração. Isso está lá com as respectivas referências bem fácil de ser visto. Qual é essa supressão? Na necessidade de fazer uma supressão de antibiótico associada a uma osteomielite crônica que o implante não pode ser removido, ou seja, uma síntese muito recente. Por exemplo, um fêmur proximal, uma diáfise. Essa terapia supressiva também sempre guiada por cultura. Precisa ser guiada por cultura, porque senão eu estou mascarando, ou às vezes até posso estar criando mais mal do que bem. E como que eu cuido de uma infecção aguda? O paciente que se apresenta com processo infeccioso, abscesso, antes da consolidação, mas eu tenho a síntese estável. E aí entra o nosso DER. Então, limpeza, desbridamento, antibiótico terapia EV, seguido da antibiótico terapia oral, para infecção até a consolidação, desde que a minha síntese esteja estável. Por outro lado, antes da consolidação, com a síntese instável. Aí eu tenho dois problemas, né? A fratura, a instabilidade, associada ao processo infeccioso. Aí vem o pacote completo, não tem como. Retirada dos implantes que estão instáveis, desbridamento, cultura, estabilização da fratura, coleta de material para cultura, antibiótica e cobertura de plasmólides quando for necessário. Então, eu acho que nada melhor do que a gente entender os princípios visualizando aquilo que a gente participa na prática. Então, aqui um exemplo de um acidente, um paciente que sofreu um acidente de moto, havia uns 5 anos, tá? Mas chegou no ambulatório com fístula e saída de secreção, ou seja, um processo infeccioso, 5 anos, se apresentou 5 anos depois do tratamento. Aqui as radiografias, uma fratura de acetábulo fixada e a fratura do fêmur consolidada. Então, como que eu vou tratar isso daí? Eu não tenho mais o problema da fratura, a fratura está resolvida, então eu vou fazer a minha remoção do implante, preencho meu espaço morto, coloco meu CAFTA lá dentro, colho material para cultura, sai o resultado do antibiótico, faço a troca do CAFTA, vejo que nós estamos aqui em fevereiro, início de março, as feridas vão melhorando, final de março, antibiótico terapia guiada. Em abril eu tenho isso tudo seco, tiro a CAFTA, o paciente está tratado. A que custo? O Eduardo foi muito feliz na hora que ele falou desse custo social. Esse paciente ele teve 5 cirurgias, 3 trocas de CAFTA e 3 meses internado, para depois manter por mais algumas semanas ainda antibiótico terapia via oral. Olha o tamanho do problema, o custo social e o custo hospitalar desse paciente. Da mesma forma, uma senhora aqui de 82 anos, pós-operatório 7 anos dessa fixação com DHS, e aí teve uma fratura embaixo do implante, perimplante. Aqui é na parte distal que eu vejo o problema, o joelho está do lado direito, tem uma formação de uma fístula, ela referindo dor, com 5 meses de pós-operatório, a extrusão de um parafuso, que ou não deu muito pega, nós estamos falando de uma senhora de mais de 80 anos, ósseo frágil, aqui a imagem que eu tenho no calo da fratura, ultrassom mostrando uma coleção,
Fizemos uma fistulografia depois da retirada desse parafuso, que mostrou que esse pertuito da fístula tinha uma comunicação direta com a região intramedular, intracanal. E agora, nós vamos tirar isso daí ou não vamos? Uma senhora de 80 anos de idade. Fizemos a fistulectomia e ficamos na dúvida. Esse é o foco da fratura. Será que vale a pena trocar esse implante? Como é que está essa estabilidade proximal? Nós vamos submeter essa senhora a uma troca de haste, a colocação de cafta, aqueles 3 meses internado, troca de fixador, etc. Existe alguma urgência infecciosa nela? A consolidação, como é que está? Está progredindo? Existem sinais de instabilidade na síntese? As perguntas se repetem. Vale a pena retirar? Certamente vale a pena retirar, mas quando que vale a pena retirar? Então, nessa situação aqui, foi optado pelo DER, pela supressão antibiótica, e aí, 5 meses depois, ou seja, no pós-operatório 10 meses, a gente viu que houve sinais de consolidação. Para quem é ortopedista e já participou de retirada de implante, vai saber que é muito mais difícil tirar do que colocar uma síntese. Então, pelos sinais de batalha que a gente vê em toda essa cortical lateral aqui, a gente já imagina que não foi nada fácil tirar essa haste, foi colocada a cafta e colocado e acrescido um fixador externo para a gente tentar melhorar ou complementar essa estabilidade conseguida com o próprio espaçador. Então, aqui a situação clínica da paciente, troca de montagem do fixador, troca seriada de cafta, foram total 5 cirurgias, 3 trocas de espaçador, 2 montagens de fixador externo e 2 meses de internação para essa senhora, até que a gente conseguiu resolver o processo, tirou tudo e ficou livre. E uma última situação mais tranquila para a gente foi um homem, 36 anos, pós-operatório 2 meses, mesma coisa. Pós-operatório a gente vê a síntese ainda instável que eu digo é não havendo ainda sinais de consolidação precoce. E agora? Repetem-se as perguntas, existe alguma urgência infecciosa? Existe algum quadro clínico sistêmico desse paciente de infecção? Está progredindo a consolidação? Ainda não, está muito recente. Mas e a instabilidade na síntese? Existem sinais radiográficos disso? Vale a pena tirar? Vale a pena tirar. O Mauro é a prova viva disso. O que ele pede para a gente retirar de material de síntese. Mas quando que é o melhor momento de a gente fazer essa retirada? Então, essa é uma situação onde nós fizemos o DER também, fizemos a limpeza, desbridamento, retiramos tecido aparentemente desvitalizado, drenamos o abscesso e aguardamos a consolidação mais um pouco. Com a tomografia, nós vemos que agora sim, a radiografia está nos contando uma coisa interessante. Eu vejo sinais clínicos de instabilidade. Como que eu faço para tentar sinais radiográficos de instabilidade? Como é que eu percebo isso? Eu vejo a progressão do calo, ou seja, existe vascularização, existe biologia tentando formar e consolidar a fratura. Por outro lado, é uma pseudoartrose do tipo hipertrófico, eu estou percebendo que está com instabilidade no foco. Então, provavelmente, isso não vai evoluir para consolidação. Ligou a luz de alerta, vamos tentar mudar o método, trocar tudo o que está acontecendo. Retirada da haste, espaçador de cimento com antibiótico, fixador externo para completar essa estabilização. E aí, 6 cirurgias, 3 trocas de cafta. Veja que o tratamento, invariavelmente, ele é trabalhoso, prolongado, internação prolongada, com custo hospitalar enorme, desgaste pessoal e coitado do paciente que é submetido a tudo isso. Independente da formação, da consolidação medial, que é o mais importante, que é por onde passa toda a carga do paciente, vemos que clinicamente ele melhorou bastante depois de todas as limpezas e retiradas. E, para desespero do Mauro, a opção nossa do grupo foi colocar novamente um implante, principalmente por essa fragilidade na parede lateral, que isso podia ser um problema para a gente. E, felizmente, nessa situação, depois de 10 cirurgias no total, o paciente evoluiu bem. Aqui ele está no pós-operatório 2 anos desse último procedimento. É isso que a gente vê, mas a função, a perna, aparentemente ou clinicamente, aí, bem mexida, né? Mas clinicamente e funcionalmente ok. É o que a gente acaba enxergando na vida real do paciente que teve um processo infeccioso. A literatura ela é bastante... Depois de 2018, foi quando lançado esse consenso desse esforço de grupo internacional, é muito pouca coisa de novidade que a gente tem. Então, esse trabalho publicado pelos nossos colegas aí da Escola Paulista, o Finelli, Mauro, o próprio Dr. Fernando, com mais de 40 pacientes, com fraturas de tíbia e fêmur, eles comentaram elegantemente que a fresagem com RIA ela foi tão eficiente quanto a fresagem convencional mais a colocação do espaçador. Mas eles fazem essa ressalva no final, existe provavelmente o melhor dos mundos que seja essa associação, ou seja, a fresagem com RIA mais a colocação de espaçador com antibiótico. Eu tenho a atuação local, com a dispersão local do antibiótico em altas doses. O professor Gianodes também, isso em 2019, ele publicou um trabalho, e assim, o professor Gianodes dispensa apresentações.
E ele mostrando que, de verdade, o que acontece é a taxa de infecção por volta de 6%, mais de 50% relacionada a expostas grau 3, ou seja, sem acrescentar muita coisa. Então, a gente fica um pouco perdido, porque tem pouca novidade no mercado em relação a isso. O Masquelê continua sendo uma opção, esse trabalho foi publicado em 2019 pelo pessoal da Itália. Então, Masquelê mesmo, Masquelê raiz, aquele onde eles ressecaram todo esse fragmento ósseo intermediário, tiraram o implante, trocaram o método de fixação e preencheram com cimento com antibiótico intra e extramedular. Esperaram 2 meses a formação de uma pseudomembrana, tiraram tudo, preenchimento com enxerto e aí a consolidação com estabilização, troca do método. Então, Masquelê raiz, Masquelê puro também é uma das opções que a gente pode usar no tratamento das síntese extramedulares. No futuro, o que nós conseguimos ou consegui identificar aí? Então, hastes recobertas com nanopartículas, sejam elas antibiótico ou materiais, fatores de crescimento que eles colocam aqui em diversas camadas, onde primeiro sai a primeira camada de antibiótico, depois os fatores de crescimento estimulando a defesa, ou seja, uma tentativa de conversa entre sistema de defesa e estabilidade, ou biologia e mecânica, tudo isso tentando conversar para que de uma forma única e eficiente eu consiga fazer essa troca. Então, ao invés de eu trocar método, haste, fixador, espaçador de antibiótico, eu já faço a troca da minha síntese com ela revestida com essas substâncias aí, podendo resolver o problema de uma forma mais rápida e fácil e num tempo menor. Então, o que eu acho que é o futuro de verdade? Essas hastes recobertas, pré-fabricadas, já montadas, eu acho que realmente é uma realidade que vai chegar, ainda que num futuro não muito distante, mas acho que vai chegar. Preenchedores bioativos, acho que vai ter uma conversa no final sobre isso também, eu acho que é um futuro, porque são substâncias, o vidro, tudo isso que veio com várias características que estão agregando conhecimento e nos trazendo bons resultados também. Quem teve experiência de usar sabe que isso aí funciona, entrega o que promete. Eu senti falta de achar alguma coisa que fala sobre oxigenoterapia hiperbárica, então algumas vezes vejo que os nossos desbridamentos eles são extensos, grandes feridas e não vi nenhum tipo de relação. Não acho que isso seja a solução, mas pode ser um adjuvante, não vi nada na literatura sobre isso. Assim como métodos de diagnóstico mais precisos, por exemplo, uma hemocultura que me consiga mostrar o que é que está acontecendo ali dentro do foco, sem precisar dessa coleta de material em loco. Ainda precisa ser aprimorada para que métodos de identificação do patógeno agressor sejam menos agressivos ou menos invasivos. E para tratamento de pseudoartroses ou fraturas, enxertos vascularizados, tentando levar tanto células de defesa quanto antibiótico ali para o mais perto do meu foco da fratura para tentar resolver isso aí de uma outra forma mais biológica. Em resumo, então, se você pensa que está infectado, provavelmente está. Tratar. Desbridamento ele tem que ser agressivo e eficiente. Eu preciso tentar manter a minha estabilidade óssea, seja agregando ou substituindo ou trocando a minha estabilidade. E a escolha do antibiótico tem que ser precisa, tem que ser adequada e baseada em cultura. É o que eu tinha para apresentar para vocês. Muito obrigado, Caio. Fantástico, excepcional. Para os senhores que estão do outro lado, que ficaram conosco aqui esse tempo inteiro, nós temos mais de 70 pessoas assistindo. Numa sala de aula daria bastante gente. Façam suas perguntas, porque o chat vai começar depois do último apresentador. Mas os senhores já viram que é muito impressionante o grupo do trauma, o cirurgião do trauma faz coisa inacreditável. Como o Finelli colocou, cada fratura é uma impressão digital. Então, a experiência do traumatologista, a habilidade do traumatologista sempre me deixa impressionado. Tenho um orgulho enorme do povo do trauma, porque eles conseguem visualizar e resolver problemas na hora, naquela confusão da urgência, e também minimizar as complicações. E quando elas aparecem, como, por exemplo, nessas hastes intramedulares, a gente tem condições de usar a ciência para resolver numa forma de equipe multidisciplinar, como colocou o Finelli, como brilhantemente também colocou o Caio. Muito obrigado, Caio. A discussão vai ser em cima disso mesmo, em todas essas dificuldades, não só nos métodos de prevenção, nos métodos diagnósticos, como também na forma de tratar melhor esses pacientes. E por isso eu passo para o nosso próximo apresentador, professor Dr. Jean Clay. Jean Clay é bastante conhecido no SBOT, bastante conhecido não só em Belém, mas no Brasil inteiro. E o Jean Clay vai abordar especificamente essa novidade que é a terapia local, a terapia, eu chamo de terapia
antibacteriana, porque ela não é antibiótica somente, mas uma terapia contra multiplicação de micro-organismos, que podem ser fungos, que podem ser bactérias, nessa área, no traço da fratura, na pseudartrose, ou numa cavidade pós-trauma propriamente dito, utilizando essas novidades, que são os vidros e são as cerâmicas. Jean-Clay, muito obrigado pela sua presença. É com você. Bom, pessoal, boa noite. Eu quero dizer da minha felicidade e a honra de estar aqui com vocês. Aqui eu tenho nesse painel grandes amigos, grandes mestres, e para mim é muito... E um ex-residente nosso, então isso para mim é muito gratificante saber que a gente realmente pode estar discutindo com pessoas de um nível tão alto como o que a gente encontra nesse painel hoje. Bom, então, coube a mim falar um pouco sobre essa questão da terapia antibacteriana local, com o uso de biovidro e de outras cerâmicas. A verdade é que a gente vai falar um pouco de uma forma rápida sobre a introdução do assunto. Vamos falar especificamente bastante sobre o biovidro, das associações que existem hoje na literatura e também uma pincelada sobre o que existe em termos de outras cerâmicas. O fato é que quando a gente está diante de um defeito ósseo secundário a um trauma, apesar de ser um grande desafio, já há muito tempo a literatura mostra para nós que o enxerto é um padrão ouro para o tratamento dessas falhas. E o enxerto ele pode ser autógeno, que é a preferência, e pode ser um halo-enxerto, pode ser materiais aloplásticos, pode ser um aspirado de medula, e outras situações com fatores de crescimento e outras substâncias. No entanto, a questão é, e se houver infecção, o que eu faço quando estou diante de um defeito ósseo secundário a um trauma, secundário a uma fratura, e ainda com infecção? A gente já sabe, e isso é de conhecimento de todos, que o debridamento cirúrgico e a terapia venosa antimicrobiana ela é fundamental. E absolutamente isso em nenhum momento pode ser substituído por qualquer tipo de procedimento. No entanto, como é que eu posso fazer para melhorar localmente a chegada desses medicamentos? E dentro disso, já é do conhecimento de todos, a questão do biovidro, que nada mais é do que um composto de dióxido de silício, com óxido de sódio, com óxido de cálcio, com pentóxido de fósforo, em proporções variadas, que pode vir sob a forma de grânulos ou put, que é a pasta, e a partir do percentual de cada elemento desse, você vai ter as famosas siglas aí que são difundidas no mercado, S53.P4, 45S5, 393B3, então, na verdade, nada mais é do que você indicando qual que é o percentual de cada elemento desse na mistura. O fato é que o biovidro ele se propõe a ser um substituto ósseo biocompatível, ósseo condutor, com propriedades angiogênicas, como a maioria das demais cerâmicas, no entanto, com uma função um pouco diferente. Ele já seria um enxerto que te proporcionaria uma ação antibacteriana e também antibiofílica. Então, diante disso, ele já vem, teoricamente, com uma proposta diferente daquilo que se tem no mercado. Mas isso, na verdade, não é de agora. Tem um artigo bem interessante sobre a história do biovidro, do Larry Hent, que ele mostra que, na verdade, o biovidro ele foi criado em 1969. E, por 10 anos, ele ficou restrito a pesquisas feitas pelo Exército Americano. Então, essa era a fórmula do biovidro original. Muito bem. E a literatura começa a mostrar para nós o que, de fato, esse biovidro é capaz. Então, ele fala sobre os nanocarreadores de antibióticos, de anti-inflamatórios. Então, ele já passa a ter essa função de ajudar também na diluição das drogas localmente. E esse é um trabalho bem interessante, chefiado pelo Mauro, que foi um estudo in vitro mostrando que, na verdade, você consegue, através do biovidro, aumentar a diluição do antibiótico local quando você está usando o PMMA. E isso vem mostrando, até com revisão sistemática, que bons resultados em osteomielites crônicas com uma ação antimicrobiana contra bactérias multiresistentes. E a verdade é que isso independe do agente etiológico e ele também pode ser usado em tratamento único.
Nas osteomielites, a literatura ela é bem já vasta, mostrando bons resultados com baixa recidiva. E existe a questão das associações. Então, existem algumas associações e quando você associa, por exemplo, tem alguns estudos que falam da associação de prata, que ele traria uma ação antibacteriana adicional. E quando você adiciona cobre, o cobre, teoricamente, a literatura mostra que ela reduz a viabilidade do biofilme. Então, quer dizer, hoje já se discute não só o biovidro puro, mas ele já vem com algumas associações. E existe ainda alguns estudos que mostram que quando você adiciona o biovidro ao cimento com vancomicina, que foi um trabalho semelhante ao que o Mauro fez, ele mostra justamente que a liberação da vancomicina acaba sendo incrementada, acaba sendo melhorada. E também tem um estudo bem interessante que fala que se você quiser potencializar essa absorção do biovidro, você pode usar um bifosfonato, como é o caso do ácido zoledrônico. Já está muito claro na literatura o papel do biovidro nas osteomielites crônicas. Então, já tem vários estudos, esse é um deles, com 12 meses de acompanhamento, sem um recidivo em 14 pacientes. Esse é um trabalho também avaliando osteomielite crônica, com tempo médio de acompanhamento de 14 meses e com 14% de uma taxa de recidiva da infecção. E, da mesma forma, nas psoriartroses infectadas, resultados bem interessantes, é um trabalho nacional, mostrando um índice de bons resultados da ordem de 94%. Quando a gente vai discutir fratura exposta, essa literatura ainda é muito escassa em termos de trabalhos, mas, de um modo geral, não se percebeu nesse trabalho especificamente uma diferença entre você usar enxertos de biovidro ou os enxertos tradicionais. E se a fratura for fechada, ele se mostrou seguro e eficaz no processo de consolidação. No entanto, a dúvida que paira é se realmente há necessidade de eu usar o enxerto de vidro bioativo em fraturas fechadas. E a impressão que eu tenho é que talvez seja dar um tiro de canhão. Em relação às outras cerâmicas, esse foi um trabalho bem interessante, que ele comparou 3 cerâmicas, a base de fosfato de cálcio e apatita, associadas à vancomicina, e foi analisar o grau de liberação quanto à concentração do antibiótico naquele local e a eficácia. Então, a conclusão é que ele realmente tinha uma alta concentração do antibiótico, no entanto, às custas de um pH tão alto que ele inibia a ação antimicrobiana. Então, as cerâmicas, de um modo geral, elas não conseguem esse papel de incrementar a ação antibiótica antibacteriana local em função da necessidade de, durante esse processo de absorção, ocorrer um aumento do pH. E para exemplificar, até para ficar bem mais fácil essa questão dos conceitos, vou mostrar um caso para vocês, um caso bem emblemático de um paciente daqui do interior do Pará, que chegou para a gente já com uma semana, um vítima de acidente de trânsito, moto versus carro, ele naturalmente estava na moto, e aí já chegou com a gente com o membro inferior já com fixa do externo, com odor fétido. Então, essa era a condição que ele chegou para a gente. A gente percebeu uma grande perda de partes moles circunferenciais, né, na perna, com exposição de mais ou menos 20 centímetros de osso, e um ferimento extenso também no terço distal da coxa. Fizemos debridamento amplo, revisamos a fixação externa, encurtamos cerca de 5 centímetros e colocamos um espaçador de cimento com antibiótico e, além disso, uma terapia a vácuo. Foi feito um novo debridamento, vários debridamentos, na verdade, e a gente optou, em função da grande falha de partes moles, como um acordo com a equipe da cirurgia plástica, fazer a síntese intramedular, mantendo o espaçador de cimento com antibiótico. Então, a ideia era fazer uma esquelê. Nesse mesmo momento, foi feito um retalho muscular e também colocaram terapia a vácuo. Depois de um tempo, foi feita a enxertia. Então, a gente já tinha aquilo que parecia para nós ser o maior problema
que era a falha, a perda de partes moles já controlada, fizemos a retirada desse espaçador e colocamos o enxerto de vidro bioativo. E aí vem uma questão, que é justamente uma dificuldade que a gente tem. Quando eu tenho uma falha segmentar, como era o caso em questão, no momento que a gente colocou o enxerto de vidro bioativo, eu perdi a estabilidade. Então, no que eu perdi a estabilidade, eu fui obrigado a mudar o método de síntese. Então, a gente trocou por uma fixação externa circular e, a partir daí, foi feito um alongamento em 2 tempos, no total de cerca de 9 centímetros. E esse paciente veio acompanhando conosco. E aqui já com 10 meses de pós-operatório, do último alongamento. Coincidentemente, esse paciente passou no consultório comigo hoje e ele tem evoluído muito bem a ponto de que amanhã a gente já agendou a retirada do fixador externo dele. Então, senhores, se a gente for resumir um pouco o que a gente discutiu aqui, na verdade, quando se fala em melhorar condições locais, o biovidro realmente vem se mostrando na literatura como um grande aliado, né, por ser um carregador de antibiótico, pela sua ação antibacteriana, e como o Mauro falou, ação antimicrobiana. A literatura hoje traz já alguns estudos com associação com prata e cobre, né? Nas osteomielites crônicas, na pseudoartrose infectadas, bons resultados. No entanto, sobretudo naqueles casos com falhas em cunha ou cavitárias. As falhas segmentares continuam sendo uma dificuldade, um problema, ajudam, mas são um problema. Na fratura exposta, a gente acredita que deva ser uma boa opção, no entanto, ainda algo extremamente controverso. E em relação às outras cerâmicas, existe nada de evidência em relação à ação delas nesses casos de infecção. Quero aqui, naturalmente, uma das grandes preocupações que a gente tem com esse método ainda é o custo. A gente acredita que ele realmente tem o seu lugar e a gente espera muito que o custo ele diminua a ponto de ser acessível à grande maioria das pessoas, o que hoje, de fato, não é. Quero aqui agradecer ao grande amigo Mauro Salles, que muito vem nos ajudando para entender melhor sobre essa relação da infecção no sistema musculoesquelético, e o meu grande mestre, o grande professor, Fernando Baldi, que realmente é uma das pessoas que eu carrego como uma das maiores referências na ortopedia no Brasil, é a quem eu devo muito e agradeço bastante tudo que ele me proporcionou ao longo desses últimos anos. Um grande abraço. Muito obrigado. Eu esperar a professora Jean Clay fantástica. A presença de ficção científica. Porque alguém dos clínicos que não estão acostumados com infecção musculoesquelética, muitos pacientes deveriam ser submetidos à amputação. E esses casos vocês observam pela complexidade, pela dificuldade, em que a gente consegue, de forma multidisciplinar, trabalhar com a cirurgia plástica, com a infectologia e com os nossos amigos da ortopedia, resolver esses pacientes, ou pelo menos ajudar da melhor forma possível, é impressionante. Mas dentro dessa estrutura de ficção científica, na minha cabeça sempre foi muito difícil entender como uma substância que não tinha um antibiótico, que atuasse na síntese da parede celular, que atuasse na síntese proteica bacteriana, conseguiria eliminar o inóculo. Então eu fiquei bastante impactado quando eu comecei a estudar cerâmicas de verdade, e aí eu comecei a estudar e levei para o laboratório para realmente ter certeza se o que estavam colocando era verdade. Eu fiquei muito impressionado com os meus próprios estudos em relação à inibição bacteriana dessas biocerâmicas. Então, isto não é ficção científica. Então, para os colegas que estão do outro lado, mais uma vez, façam as suas perguntas. A gente vai ter um tempo bom para discussão. Eu vou passar para a próxima e última apresentação, o Dr. André Perim, que vai discutir um pouco mais a miúde sobre o que nós estamos falando. Muito obrigado, André. É com você. Compartilhar a tela. Um segundinho. Só um segundo. Então,
queria desejar boa noite a todos aí, agradecer a oportunidade dada pelo Mauro, pelo professor Fernando Baldi. É uma grande honra estar participando, é uma coisa engraçada, mas eu coloquei nos meus grupos, me permitam comentar isso aqui, eu coloquei nos meus grupos aqui do Rio, sobre a participação no evento, e o pessoal começou a me parabenizar de forma tão efusiva que eu não tinha noção real da importância da Escola Paulista, né, de participar do evento da Escola Paulista. Começou a gerar uma confusão, que algumas pessoas acharam que era meu aniversário, inclusive. Aí virou um misto de parabéns. Eu estava recebendo parabéns por estar participando do evento, ao mesmo tempo, parabéns pelo aniversário, foi há 3 meses atrás. Aí eu fiquei meio confuso, tive que sanar algumas dúvidas nesse sentido, mas foi bem engraçado isso, como isso aconteceu ao longo dos últimos 2 dias, quando eu comecei a divulgar minha participação no evento aí. Então, nos foi pedido para conversar sobre a atividade antimicrobiana das cerâmicas, quando a gente fala no contexto de diferença entre os grânulos e a pasta, né? E isso é bem interessante porque é bem escasso na literatura, é um tema difícil de você abordar porque não é uma coisa que você encontra com facilidade a forma de você entender isso. Então, vou me permitir aqui falar um pouquinho sobre a biologia básica, no caso, para depois a gente entrar mais no tema propriamente dito, né? Então, quando a gente fala sobre o vidro bioativo, a gente tem que entender que um binômio está acontecendo aí para ter esse efeito antimicrobiano. Primeiro, você tem um aumento do pH local em função de uma liberação absurda de íons e principalmente de sódio. Isso aí aumenta o pH local, tá? Então o pH fica extremamente alcalino e, além disso, você libera, além do sódio, né, na medida que o vidro vai tendo contato ali com o plasma humano, você vai tendo liberação de sílica, de fosfato, de cálcio, e tudo isso também aumenta a pressão osmótica. E o efeito que a gente tem a partir disso aí é o que essas fotinhos de microscopia eletrônica mostram. A parede bacteriana ela vai sendo toda deformada e alterada, e daí o seu efeito bacteriostático. A bactéria não consegue se multiplicar e não consegue crescer. Então, daí a importância. E esse enxerto, em teoria, eu também concordo com o Dr. Mauro, parece uma coisa meio ficção científica, meio bizarra, né? Você joga um pó de vidro moído lá e o negócio não deixa a bactéria crescer. Foi uma coisa que, para mim, no início também foi bem fascinante. Eu não cheguei ao ponto de fazer pesquisa in vitro disso, mas, enfim. E, além disso, ele tem um efeito ósseo-indutor, de alguma forma. Esse cálcio, esse fosfato que é liberado, ele vai formando fosfato de cálcio, é formada uma camada de sílica em gel na superfície do vidro, e isso aí vai sendo depositado e formando hidroxiapatita, que forma um escafandro ali para a deposição de tecido ósseo futuro. Mas nem tudo é perfeito e você tem sempre problemas atrelados a isso aí. Então você tem um pó mágico, mas ele tem os seus problemas. E eu vou exemplificar o problema com um caso clínico aqui para vocês. Então um paciente, o EL, é um paciente do meu consultório privado, de 42 anos, que ele veio com uma sequela de fratura exposta do tornozelo esquerdo. E ele tinha dor e uma história de fistolização intermitente sobre a fíbula. Uma fístula que abria e fechava há anos já, não lembro exatamente quanto tempo tinha. E o raio-x dele era mais ou menos assim, tá? Então, uma plena destruição da tibiotalar, né? Não tinha mais articulação, tinha fístula em todo o tornozelo, mas naquele momento ele reclamava mais de uma fístula ao redor da fíbula e tinha bastante dor. E aí eu resolvi fazer uma artrodese de tornozelo, usando um fixador externo, e o resultado, usei vidro para enxertar depois da ressecção ali da articulação, e o resultado da artrodese foi excelente, considerando que numa artrodese, numa infecção articular aí, 15% a 30% falham numa artrodese primária, então o resultado foi bom. Só que tem um problema. O problema é isso aqui. Se você olhar esse raio-x, vocês vão ver que quando eu usei o fixador e coloquei os grânulos de biovidro no local, à medida que foi passando o tempo, esse vidro ele foi extravasando para o espaço morto que existia ali, porque o acesso foi transfibular. Esse paciente consolidou a artrodese, ele melhorou a dor, só que ele ficou 7 meses drenando pozinho de vidro por uma fistuleta, sem nenhum sinal de infecção, sem nenhuma clínica proeminente, mas o cara reclamava que saía caco de vidro do tornozelo dele o tempo todo. Então, isso é um problemaço e uma coisa que tem que ser endereçada de alguma forma. Então, a indústria criou o que a gente chama de pasta, ou putty, né, em inglês. E a pasta, qual é a lógica da pasta? É você ter alguma coisa que é mais moldável, que é mais maleável,
que é mais controlável. E todo cirurgião, existem alguns trabalhos mostrando pesquisa de que tipo de enxerto um cirurgião prefere, e ele sempre vai dar preferência para alguma coisa que ele consegue modelar. Porque o grânulo, um pó, uma coisa que é muito, muito instável, é difícil de você controlar. Uma das primeiras cirurgias que eu fiz, um caso bem parecido com esse, eu derrubei essa seringa, eu inclinei um pouquinho e caiu quase 1/3 da seringa no campo cirúrgico, assim. Aí o meu colega ainda falou assim, você jogou R$5.000 fora aí de bobeira. E eu falei assim, pô, gerou um certo nervosismo, não sei se eu pegava. Então é desconfortável para o cirurgião. Então a indústria pegou e começou a associar esses grânulos a um ligante, tá? Uma liga, que normalmente é uma liga solúvel em água, que é mais comum essa de polietileno glicol, uma associação, né? Eu não sei muito bem quanto de cada um, mas de polietileno glicol e de glicerol. E essa liga, ela daria algumas capacidades para o enxerto a partir daí. Ele tornaria mais maleável, mais moldável, então você conseguiria manusear isso de uma forma mais simplória. E, além disso, ele passa a ser injetável. Você pegar, por exemplo, uma infecção de canal medular e colocar grânulo dentro do canal medular, quem já tentou vai ver que não é uma tarefa fácil ou ágil, porque o grânulo não escorrega, fica uma coisa meio espalhafatosa, meio suja. Então, quando você consegue injetar isso aí de uma forma mais precisa, isso aí começa a ficar mais palatável e mais fácil. E começou-se a se ver que esse sistema de vidro em pasta, ele também tinha uma capacidade oxoindutora muito boa, comparável e até superior. Esse trabalho é de 2011, ele foi feito com osso da coluna de ovelhas, e o que ele viu foram duas coisas bem interessantes. Primeiro, que o ligante, ele de fato, por ser hidrossolúvel, ele era absorvido em 48 a 72 horas. Então, embora você moldasse de uma forma naquele momento, aquele ligante, em teoria, ele vai ser reabsorvido de forma relativamente rápida, e o que vai ficar ali é o grânulo. Em segundo lugar, outra coisa bem interessante foi o seguinte: nos defeitos cavitários que eram criados em laboratório, no caso aí, você conseguia preencher esses defeitos cavitários de uma forma mais plena, porque o enxerto era totalmente moldável. Então, quando comparado a um enxerto em grânulo, você tinha uma capacidade de formação de osso até melhor, porque provavelmente você acabava conseguindo colocar mais enxerto dentro do osso do que você colocaria se você estivesse trabalhando com grânulo solto. Então, exemplificando aqui outro caso, só para mostrar como é possível você ter efeito osteogênico mesmo com a pasta, porque até então, se você for ver com o fabricante, a pasta é quase um selante. Você bota numa cavidade, alguma coisa assim, você bota o vidro em grânulo e bota a pasta para selar aquela região, simplesmente para aquele vidro não ficar extravasando. Mas ele tem um efeito osteogênico importante. Então, esse é um outro caso de um paciente de 28 anos, é um paciente com uma fratura exposta, uma sequela de fratura exposta na perna esquerda, tinha uma osteomielite há 15 anos, aquelas osteomielites eternas, com seio drenante, nem fechava, tinha uma fístula crônica, não conseguia pisar porque estava meio em pseudoartrose, né, uma pseudoartrose infectada, e não melhorava. Então, aí, é um caso relativamente recente, esse aí, eu resolvi fazer um masquelê, por uma série de questões do paciente, eu resolvi não fazer um transporte ósseo, então ressequei o segmento, no mesmo ato coloquei uma placa bloqueada de tíbia e cimentei, né, para fazer um masquelê clássico. E, em vez de enxerto comum, eu usei enxerto em pasta, e se você olhar aí, essa foto já tinha uns 4 meses, depois eu não tive muito segmento desse paciente. Você já consegue ver o osso sendo formado ali a partir do enxerto em pasta. Então, ele tem um potencial osteogênico importante, mesmo quando usado de forma isolada e com um manuseio muito mais simples. Mas aí vem a questão, a pasta é bacteriostática? Ela consegue ter um efeito antimicrobiano de fato, que é a questão da aula em si? E aí a gente começa a ter dificuldade para achar respaldo em literatura, até para se justificar em bula. A bula da pasta não diz para você usar infecção, e usar isso aí no dia a dia em termos infecciosos, né? Esse trabalho é um trabalho de uma revista não indexada, uma revista finlandesa, chamada Biomedic Glass, e eles testaram, e dá para extrair uma coisa interessante só. Quando você está tentando ver se as pastas têm, de alguma forma, alguma capacidade de efeito antibacteriano,
você tem que primeiro ver se esse ligante também não tem efeito antibacteriano. Então, eles testaram isso aí e viram que o ligante, né, o polietileno glicol e o glicerol, eles não elevavam o pH e não inibiam o crescimento bacteriano. Então, ele não tinha efeito nenhum, era uma coisa totalmente inerte na região. E tem um trabalho bem recente, que eu achei, ele é de junho desse ano, finalzinho de junho desse ano, que é um trabalho in vitro, onde ele vai comparando várias formulações de enxerto. E ele consegue, com isso, tentar, de alguma forma, mostrar de fato que o enxerto em pasta tem capacidade antimicrobiana. Então, ele comparou várias formulações diferentes de pasta também, que basicamente variavam na quantidade de ligante e no tamanho dos grânulos. E pasmem, a pasta teve uma capacidade de elevação de pH superior à dos grânulos no trabalho. Ele conseguia notar uma capacidade de elevação de pH, tanto mantida ao longo do tempo, quanto em quantidades absolutas, maior do que o grânulo. Então, isso por si só, em teoria, você consegue começar a justificar o uso disso aí em situações de infecção propriamente dita. E também, mesmo em todas as amostras testadas, ele tem uma capacidade de inibição de crescimento bacteriano totalmente semelhante ao grânulo. A crítica que fica ao trabalho é que o grânulo que foi utilizado foi um grânulo grande, né? Um grânulo espesso. Está bem definido em literatura também que quanto menor o grânulo, maior a superfície de contato e, consequentemente, maior é o efeito bacteriostático. Então, ele usou um grânulo um pouco maior do que, teoricamente, é recomendado em situações de infecção. Que também não é uma coisa tão bem definida quando que você usa o menor, e o menor gera uma reação muito grande, então é uma situação complexa clinicamente, de decisão clínica complexa. Mas, querendo ou não, as pastas em moldes diferentes, aí, como citei para vocês, ela teve capacidade de restringir unidades formadoras de colônia in vitro. Então, por fim, para mostrar um caso clínico aí para vocês e mostrar como é possível você tratar a infecção com grânulo, né? Com pasta, embora eu tenha ciência que são totalmente off-label e não tem uma evidência clínica muito importante, mas um paciente de 40 anos, ele foi vítima de acidente por mordida de aranha, tá? A aranha mordeu o pé direito dele, fez uma sepsemia severa, foi amputado a nível de coxa, e quando ele chegou em mim, ele tinha uma exposição óssea, tá? Então essa é a foto aí, uma exposição da metatarsofalangiana. Ele não queria amputar porque ele conseguia dirigir com esse pé, então ele conseguia pisar no pedal do carro, então ele se recusava a amputar essa perna também, ele já era amputado quase na raiz da coxa do lado direito. Então a gente resolveu dar uma solução. O problema é que você não tem pele aí, é uma região péssima para você rodar retalho ou enxerto, porque em planta de pé, se você queimar a sensibilidade da região, acabou o pé da pessoa, e você tem de alguma forma consolidar isso aí e fechar essa ferida. Então o que a gente fez foi usar um enxerto em pasta, tá? Porque eu não conseguiria manter um enxerto em grânulo numa ferida dessa que está semi-fechada. Coloquei um fixadorzinho chamado mini rail para artrodesar literalmente a região. Deu uma travadinha. Então aí ficou assim o fixador e sob compressão com a pasta na região. E a gente conseguiu resolver a ferida e melhorar a infecção. E ele é motorista de Uber agora, por incrível que pareça, no momento. Então, isso aí que é a mensagem que fica. Eu queria agradecer muito a oportunidade e eu estou mais que à disposição aí. André, puxa, muito obrigado. Você teve um desafio enorme para a gente poder discutir essa nova característica. Esse meu próximo compromisso na pesquisa é começar a fazer avaliações de laboratório da pasta propriamente dita. Nós temos bastante pergunta e temos um tempo para discutir. Por favor, fiquem, pelo menos nesses próximos 30 minutos. Temos, de novo, ainda mais de 70 pessoas na sala, mas eu vou passar a palavra para o professor Baldi para que essas perguntas possam ser conduzidas e comentários, discussões, e depois a gente vai responder as perguntas das pessoas que estão nos ouvindo. Professor. Eu só queria complementar o que o André falou e o Jean também. Eu acredito que esse material de vidro, ele tem todas essas características que eles falaram, mas quando ele está em partes moles, ele é muito, muito irritante. Ele irrita demais as partes moles e causa isso que o André relatou.
ele fica saindo secreção e com pedacinhos de vidro muito tempo. O que eu tenho feito é usado ou a pasta em cima ou alguma película de antibiótico ou roda um retalho muscular para tentar parar isso. Mas o que a gente vê, principalmente em tornozelo, em regiões mais superficial, é o que você apresentou mesmo, o André e o Jean. E eu acho que a gente está começando, a gente vai até já está em fase de finalizar o trabalho com a doutora Adriana, que é a avaliação dos nossos casos só de pasta. A gente tem um trabalho grande que a gente usou os 2 tipos, e nós vamos analisar só a pasta para a gente ver se realmente ela é tão eficiente como se mostrou o grânulo. Esse trabalho não está finalizado, mas eu prometo para vocês que vai ser uma publicação bastante interessante. Nos próximos meses aí, a gente deve estar publicando numa revista nacional. Tudo certo aí, Mauro? Tudo bem, tive um problema técnico aqui, quase caiu uma lâmpada aqui na minha cabeça. Várias perguntas aqui muito interessantes. Mas, já que eu não tive um trauma agora, nós vamos para as perguntas dos ouvintes, de todas as pessoas que estão nos ouvindo. Nós temos ortopedistas, temos infectologistas, então eu vou começar com as perguntas. Deixa eu pegar aqui a pergunta. Nossa, tem bastante, gente. Não estou brincando, não. São muitas. Então, vamos começar a primeira pergunta da professora Fernanda Cafaro, que coordena o Departamento de Ortopedia, Pavilhão Fernandinho Simões, lá da Santa Casa de São Paulo. A doutora Fernanda pergunta qual é a opinião dos colegas no papel adjuvante da OHB, oxigenoterapia hiperbárica, no tratamento das infecções ósseas. Alguém quer responder? Ou sou eu mesmo? Eu posso responder, não? Por favor. Eu sei que você não gosta, mas eu acho, na verdade, assim, a hiperbárica ela funciona bem para partes moles. Isso para nós é muito claro. Então, eu acho que aqueles casos que você tem de infecção, onde existe um comprometimento de partes moles considerável, ela passa a ser um bom adjuvante. Como vai ficar bem claro que não existe solução mágica para nada, ainda mais no caso de infecção, são casos bem complicados. Mas eu acho que, assim, como adjuvante, inclusive esse caso aí que eu apresentei, foi um caso que usou bastante hiperbárica. O paciente tinha uma certa facilidade em conseguir, ele pediu para fazer, a gente aceitou e de fato, ajudou na melhora das partes moles. Isso me parece assim, muito claro, a literatura também mostra isso para a gente. Muito obrigado, Jean-Clay. Bom, acho que a resposta é basicamente essa, né? Se ficar claro para o paciente que melhorar as condições de oxigenação e neovascularização de partes moles, ok. Mas a pergunta podia ser a oxigenoterapia hiperbárica, oxigenoterapia sob pressão, diminui a multiplicação de bactérias no ambiente intraosteoclástico e intraosteoblástico? Não. Basicamente isso. Ou seja, submeter o paciente a 20, 30, 40 sessões de terapia hiperbárica com as partes moles já resolvidas, eu não acho correto. Não existe ensaio clínico, obrigatoriamente, não existe ensaio clínico que balize isso, assim também como não tem para outras terapias adjuvantes modernas, tipo ozonoterapia, né, professor, ou qualquer outras terapias oferecidas pelo paciente para doenças que são difíceis de serem resolvidas, como ozônio, terapia hiperbárica e assim por diante. Então, como um indivíduo que trabalha muito na pesquisa com isso, alguém precisa provar que a terapia hiperbárica melhora, por exemplo, a pseudoartrose. Isso é tão importante que o trabalho de doutorado, o próximo na ortopedia, no trauma, do Marcelo, será basicamente o papel da oxigenoterapia hiperbárica no ensaio clínico randomizado em paciente com pseudoartrose, lá na Escola Paulista de Medicina, sob coordenação do professor Baldi e minha. Então, vamos estudar isso na pesquisa e vamos trabalhar com ensaio clínico e ver se realmente funciona. Por enquanto, eu não acredito que funcione. Professor Baldi, quer algum comentário? Eu tenho a mesma experiência que acabou de relatar e o que o Jean relatou. Para partes moles, realmente me parece um coadjuvante. Óbvio, se você não desbridar, não fazer a lição de casa, não adianta, mas ele ajuda um pouco nas partes moles. Na parte óssea, eu concordo com você plenamente. Eu acho que não tem base de prova ainda. Quem sabe o Maurício mostre para nós
alguma coisa. Quem sabe, né? Eu vou para a segunda pergunta. A pergunta vai para o Caio, mas também para todos os conferencistas aqui do nosso painel. Caio e demais ortopedistas que está escrito. A pergunta é feita pelo Bill Bassetti. O Bill é um amigo, um infectologista que trabalha com infecção musculoesquelética de Vitória, Espírito Santo. O cálio hipertrófico, que habitualmente significa, entre aspas, presença de biologia. Nas infecções precoces, com esse tipo de calo, quando, está difícil entender, quando o infectologista, após discussão com a ortopedia, oferece um tratamento empírico com boa resposta clínica e laboratorial, sem cultura, vale a pena manter mais algumas semanas de tratamento empírico com o objetivo de consolidação da fratura e possibilidade de retirada da síntese, ou quase sempre há necessidade de revisão da síntese por hipermobilidade? Temos um meio termo? Caio, difícil, né? Não vai ter ensaio clínico para isso. Eu vou trazer um pouco para o lado do ortopedista a discussão. Eu acho que existe uma diferença aí se nós estamos falando de um calo hipertrófico e de uma pseudoartrose hipertrófica. Então, se nós estamos falando de um calo hipertrófico, existe vascularização, existe progressão da consolidação. Essa é uma situação onde, na presença de uma síntese estável, eu acho que vale a pena sim manter a síntese e, se é uma terapia ainda que empírica que está dando resultado, pelo que ele está contando aqui, não tem nada de desbridamento que haja necessidade de ser feito. A coleta de cultura é extremamente importante, ainda que seja de uma forma percutânea. A coleta de um fragmento ósseo para guiar isso daí, eu acho um dos degraus, dos pilares mais fundamentais que existem para que a gente possa, ainda que pensar no longo prazo, porque essa antibiótico terapia não é só agora supressiva, né? Depois que tirar essa síntese, isso vai ter que ser prolongado e postergado por mais algumas semanas, essa longa duração. Então, se nós estamos falando de um calo hipertrófico, acho que sim, faz todo sentido a manutenção da síntese e supressão antibiótica até a consolidação. Mas uma vez o ortopedista detectando que não existe mais a progressão do calo, isso está evoluindo para uma pseudoartrose hipertrófica, aí é preciso agregar a estabilidade. E aí vem o pacote completo, não adianta. Uma hora essa síntese vai acabar instabilizando, porque o osso sozinho ele não vai consolidar. Obrigado, Caio. Eu vou pegar esse gancho e vou aqui numa pergunta sobre pseudoartrose, aqui para o Finelli. É muito difícil, pelas classificações atuais de pseudoartrose, dizer que uma pseudoartrose é asséptica. As pseudoartroses são classificadas no modelo radiológico, em que a gente não acessa a anatomopatologia do parênquima ósseo e a gente também não acessa, com técnicas modernas de biologia molecular, de sequenciamento genômico completo, a possibilidade de ter micro-organismos no sítio de pseudoartrose. Então, a pergunta aqui foi para o Finelli. Finelli, em relação à pseudoartrose, melhor conduta para a pseudoartrose seria retirar o foco de pseudoartrose, não está muito claro para entender, mas retirar o foco de pseudoartrose ou supressão? Bom, Mauro, isso a gente vai... Oi? Bom, isso a gente vai conseguir responder, acho que eu espero que ano que vem, né? Mas eu acho que depende da pseudoartrose. Tem a pseudoartrose hipertrófica, tem a pseudoartrose atrófica, então eu acho que depende muito aí da cobertura de partes moles também. Então, essa pergunta qual que é? A 3? Não, Não, está aqui no meu WhatsApp, o infecto que fez, não no seu, não no grupo. Ah, tá. Mas eu acho que tem isso, a gente vai responder só no trabalho, né? Em relação ao potencial de pseudoartrose. Eu acho que o ortopedista é meio assim, ele não acha que depende da pseudoartrose, se ela é vascularizada, se ela tem um potencial biológico, nós não acreditamos que ela está infectada, né? Isso que a gente é uma boa discussão isso daí. Não sei qual a opinião dos outros colegas em relação a isso, mas é um campo ainda desconhecido. Ok, acho que a pergunta é essa. Nós na pesquisa, na Escola Paulista, vamos ter que responder o trabalho de tese de doutorado do Finelli. Muito bem, a próxima pergunta é feita pelo Edilson Andrade. Muito obrigado, Edilson. Boa noite, parabéns pela excelente reunião. O que se tem de mais atual sobre sonicação é consenso no caso de retirada do material? Quem vai responder? Eu prefiro eu não responder de início, Jean Clay, ou Finelli, ou Caio,
ou o professor Fernando Baldi, André, Eduardo, quem quer responder sobre sonicação e experiência com sonicação? Eu posso falar. Mauro, primeiro assim, que pseudoartrose, né, na minha visão, qualquer tipo de revisão, isso é um princípio que a gente usa, qualquer tipo de revisão, até prova o contrário, existe infecção. Então, eu não desconsidero infecção em nenhuma das situações. E sobre a sonicação, a gente já faz aqui em Belém há alguns anos sonicação e realmente a contribuição que ela trouxe para a gente em termos de definição de conduta foi algo assim realmente muito grande. Então, a gente faz sonicação, sim, de rotina nos pacientes que a gente está fazendo revisão, né? E o que tem mostrado realmente são situações bem esclarecedoras e que nos ajudou bastante em termos de conduta. Porque muitas vezes esses pacientes, dependendo do caso, sobretudo aqueles casos mais mexidos, esse paciente aí, como foi apresentado pelo Eduardo, que já entrou com antibiótico, muitas vezes esses pacientes têm infecções polimicrobianas. Então, já tive caso aqui que a gente fez as culturas, cresceu uma bactéria, na hora que a gente veio o resultado da sonicação, cresceu um fungo, cresceu outra bactéria. E, quer dizer, isso era o tipo de coisa que com certeza ia passar batido se não tivesse esse dado da sonicação, a chance de sucesso no tratamento ia acabar diminuindo bastante. Então, a gente faz com frequência sonicação. Eu acho que o Edilson quer saber de você, Mauro, se tem algo diferente. Por exemplo, você falou da sonicação do espaçador, que eu acho que é algo realmente bem interessante, mas de rotina a gente faz sonicação, sim. Muito obrigado, Jean-Clay. Bom, eu tenho bastante experiência com sonicação, todos vocês sabem, a gente publica bastante. E o próximo trabalho que a gente vai publicar, ou já enviou, é a tese de doutorado. O professor Fernando Baldi vai estar na tese de mestrado da Tayana Ribeiro, não sei se ela está aqui com a gente, ela vai defender o mestrado amanhã. A tese da Tayana foi analisar 150 pacientes com artroplastia infectada e utilizando vários critérios de definição do IDSA, do EBGIS, do ICM-FILE ou então do MSIS e ver se a sonicação tinha impacto em todos esses critérios e também o que nós chamamos de critério clínico, que é aquele paciente que tem uma suspeita de prótese infectada que o ortopedista não vai fazer ou não fez a punção do líquido sinovial pré-operatório, então aquele paciente que a gente não sabe realmente se ele tem infecção ou não. Todos os pacientes que a gente analisou, com todos esses critérios, a diferença foi estatisticamente significante, mostrando, neste país, pelo menos na nossa experiência, o papel de analisar a presença de micro-organismos nos implantes. Então, pode ser que não seja a sonicação, existem outros métodos. Existe o método de romper a superfície do biofilme de maneira química, que chama DTT, mas a sonicação, sem dúvida nenhuma, melhorou muito na identificação dos micro-organismos e também tem um papel importante para a gente contar o número de colônias nos resultados, para que a gente não caia também na possibilidade de falso positivos, de resultados em que diminua a especificidade do teste. Então, a gente toma muito cuidado para isso. Nós já treinamos, já discutimos isso no Brasil inteiro, e eu acredito que tem uma certa consolidação, mas, se vocês têm ideia, depois de amanhã eu vou fazer um outro evento, um outro webinar no Rio de Janeiro sobre a sonicação ou não. Então, essas dúvidas continuam, eu acho que é o meu papel discuti-las ainda, sem dúvida nenhuma, mas eu acredito fundamentalmente. Bom, a pergunta do Paulo Miras, meu amigo Paulo Miras, a gente acabou de tratar um caso excepcional, foi um presente que o Paulo me deu, também uma fratura exposta de tíbia. Em relação ao custo de materiais, o uso de biovidro ativo pode valer a pena se houver redução do tempo de antibiótico de alto custo em home care, certo? Quem quer responder? André, você quer responder? Você tem experiência com isso? Para ser sincero, eu não sei essa resposta, se ela de fato reduz custo. É difícil, né, o acesso a isso aí, acesso a esses valores. Eu acho que tem que ser mais bem estudado. De fato, é uma pergunta interessante. Você saber se você reduz custo em função do uso de um enxerto que é caro, né? Mas eu não tenho essa resposta, não sei dizer. Essa é uma boa pergunta. Desculpa, Jean-Clay, segue. A percepção que eu tenho é que, assim, pelo menos aqui, a gente não, o uso do vidro bioativo, ele não interfere no tempo de antibiótico. Mas a questão é que, se ele aumenta as chances de sucesso, e
e complicação é aquilo que mais gera custo, teoricamente ele vai diminuir o custo final do tratamento, porque se eu conseguir aumentar minha chance de êxito, a necessidade de fazer novas internações, ou novos períodos longos de antibiótico-terapia venosa também tende a ser menor. Então, assim, é óbvio que não tem nenhum estudo sobre isso, mas a impressão minha muito clara é que realmente, se você conseguir o êxito do tratamento, a tendência é que o custo tenha a ser menor. Né? Agora, só... Perdão, Fenelli. Em relação ao que o Jacqueline falou aí, alguns casos de haste infectada, que eu retirava a haste e fazia o cimento antibiótico, e alguns casos eu estou fazendo injetando que agora com o Putin dentro do canal medular. Então eu não sei também, como o André falou, é difícil você avaliar esse custo, mas você fazendo o vidro ao invés de um cimento com antibiótico, então precisa analisar o custo da reinternação para retirar esse vidro com antibiótico, se fica mais ou menos parecido, né? Mas carece de vários estudos isso daí, mas é uma possibilidade sim de você pelo menos equiparar alguma coisa. As variáveis são muito grandes, né? Você está associando a esse vidro bioativo antibiótico ou não? Como é que está a sua consolidação da fratura, esse meio de caminho? Qual que é o grau de imunidade do próprio paciente em resposta a isso? É muito difícil você conseguir estabelecer uma resposta com isso, né? Esse custo-benefício e a longo prazo faz sentido a pergunta. Achei sensacional a pergunta, mas chegar num coeficiente para conseguir responder isso daí precisa de um estudo com N muito grande. Vai ser muito difícil conseguir isso. Se me permite, Mauro, existem assim, muitos estudos, tipo de um caso que nem o Jean Clay mostrou, que é para você comparar, por exemplo, custo-eficiência entre amputar e você tentar fazer uma reconstrução, em todos os sentidos, em custo da reconstrução, em custo de protetização a longo prazo, etc. O problema é que aí é uma outra circunstância, porque é uma circunstância que você está muito mais trabalhando com eficiência do que numa situação de custo-benefício. Você consegue tratar uma infecção de uma haste intramedular com biovidro igual você consegue com o método CAFTA? Não sei, não estou dizendo que tem uma resposta. Mas aí você tem que saber, é uma questão de eficiência. Com o CAFTA você resolve X% dos casos. Quantos por cento dos casos você resolve com biovidro? Não sei, é uma coisa a ser estudada. Porque o custo vai ser superior, você não tem a dúvida disso. Uma coisa é usar cimento, misturar com antibiótico com tubo de dreno de tórax. Outra coisa é você usar 10 cc's para encher um fêmur de pasta com esse sistema injetável. Então são coisas a serem estudadas, mas é uma resposta difícil de ser dada, mas eu acho que tem que ser estudado. Você está sendo 10 cc está pouco. Não tem uma tradição. O Brasil não tem uma tradição em fazer estudos de custo-benefício, como é feito na América, mas fundamentalmente como é feito na Europa. Entretanto, tem uma coisa que é importante nessa discussão, e os que estão nos ouvindo, é a finalidade do preenchimento com a cerâmica, com uma atividade antimicrobiana como o biovidro, é diminuir o tempo do uso de antimicrobiano sistêmico. Então, o biovidro, pela ação antibacteriana, eu mostrei isso nos meus trabalhos, ele diz para a gente que a gente pode diminuir o tempo de antibiótico e tratar somente as condições de partes moles. Naquele paciente do Jean Clay, por exemplo, óbvio que a complexidade era enorme, entretanto, quanto menor tempo de antibiótico sistêmico, obviamente o custo é menor, mas eu acredito que vai ser melhor para o paciente em termos de resistência, de evento adverso, de home care, de catéter infectado e assim por diante. Uma pergunta, gente, mudando um pouco de assunto, do Eduardo Rielo. Em casos de grande perda de cobertura de partes moles, qual a opinião dos senhores com o uso de curativo com pressão negativa contínua, chama curativo aspirativo? O Jean Clay pode começar e depois a gente ouve a opinião de todos os senhores que estão aí. Olha, Mauro, a experiência que a gente tem aqui em Belém é simplesmente fantástica. É um divisor de águas. Antes da gente começar a usar esse tipo de curativo, essa terapia a vácuo, depois que a gente começou a usar, é impressionante. E isso me parece muito claro que a gente abrevia de fato o tempo de internação, a necessidade de novos procedimentos e o resultado final. Sinceramente, hoje a gente já conseguiu avançar muito em termos de liberação aqui da saúde suplementar, porque a gente acredita muito, e isso para nós é muito claro, que ajuda bastante nessa condição de partes moles. Então,
Esses casos, a gente discute hoje se não vale a pena, num A3B, já na entrada, fazer isso. E a gente já fez alguns casos e a partir dessa abordagem, porque, na verdade, a grande vantagem da terapia vácuo é você gerenciar a ferida, você não deixar acumular secreção. Acho que essa é a grande sacada. E é impressionante como melhora. Esse caso que eu apresentei, quando eu entrei no centro cirúrgico do hospital, um centro cirúrgico longo, eu entrei no centro cirúrgico, era um cheiro horrível. Disse, meu Deus, que cheiro é esse? Quando eu fui me aproximando, era da minha sala. E aí, quando eu entrei, a minha equipe, a minha residente falou, doutor, a gente já está aqui lavando há meia hora. Então, se o aspecto, eu já tinha preparado a família para amputação. Quando a gente entrou com a terapia vácuo, foi impressionante a melhora do quadro. Então, eu, particularmente, hoje, uso de rotina nesses casos graves de lesão de partes móveis. Professor Baldi. Tem vários trabalhos que mostram que não tem diferença nenhuma se eu usar o vácuo ou usar curativos seriados. Tem inclusive um que saiu agora no começo do ano, um pragmático, que isso não deixa dúvida de que se você fizer o curativo seriado ou colocar o vácuo, o resultado é exatamente o mesmo. Esse é um dos motivos que o SUS não libera o vácuo pelo SUS. Ele não é liberado por esse motivo, que não existe nenhuma evidência que seja melhor ou pior. Mas indo para o lado de custo, eu acho que colocar o vácuo é bem mais barato. Você pode colocar o vácuo e evita de estar o médico fazendo curativo, e muitas vezes o curativo tem que ser feito no centro cirúrgico, seriadamente. Então, agora, eu particularmente na minha clínica, meu dia a dia, eu utilizo o vácuo nas condições que o Jean falou, e lesão muito grave, exposta. Eu gosto muito eu ter um pouco de facilidade de rodar retalho. Então, chegou uma exposta, eu rodo o retalho de imediato. Não deixo aberto, não. Mas, no caso de ter uma ferida, eu acho que é uma opção boa. É uma opção boa, isola bem a ferida e não precisa fazer curativos seriados. Muito obrigado. Caio, Finelli, depois o André. Gente, um pouco mais rápido. Daqui a pouco a gente encerra. Estamos aprendendo a usar o curativo a vácuo. Ainda tem muita coisa para a gente descobrir. O que eu tenho percebido é que, para situações onde existe uma grande área muscular exposta, realmente não faz muito sentido você ficar usando isso, porque o curativo seriado ele vai proporcionar essa granulação. Apesar da pressão negativa estimular a vascularização, neovascularização, tecido de granulação, etc. Mas eu acho que o papel mais importante do curativo com pressão negativa é quando você tem uma cavidade ali a ser preenchida. Então, a hora que eu antes de pensar num Papineau, por exemplo, a hora que eu tenho uma canoa de osso ali, que eu sei que vai juntar secreção ali dentro, essa é uma situação onde eu acho que o curativo a vácuo vai impedir que essa secreção se acumule. Ainda que a troca seriada, eu preciso preencher aquilo lá com rayon, com alguma coisa, para não deixar esse espaço morto, mas essa seria, eu acho que a minha indicação mais precisa, e eu acho que aí vale a pena, sim. Temos algumas situações onde a gente faz de imediato, nas expostas 3B, onde eu já estou planejando um second look para ver o que vai sobrar, ou até... Aí também acho que de imediato fazer o curativo a vácuo faz sentido para essas lesões mais graves, mas ainda tem muito que ser descoberto do curativo a vácuo. Ele prometeu muita coisa, entregou bastante, mas ainda não é uma solução milagrosa. Muito obrigado, Finelli. Eu também concordo com o Caio. Eu acho que para grandes cavidades, no início, quando aquela fase mais secretiva, é muito interessante. E você diminui essa fase de você economiza tempo aí em relação aos curativos seriados. Eu acho interessante, mas aquilo que o Fernando falou é muito limitado isso daí para a gente no SUS. André? Não tem muito a acrescentar, não. Eu concordo com o que foi dito aí. Acho que também é interessante isso que o professor Fernando falou, a respeito de ser talvez até mais barato, porque você não tem que ficar botando o paciente no centro cirúrgico dia sim, dia não, e facilita muito o manejo para o paciente também, né? Por mais que tenha alguma coisa presa na perna ali, presa no aparelho, você não fica mais fácil, né, para o paciente, né? Fica mais clean a coisa. Então, acho que é interessante nesse sentido. Muito bem. Senhores, nós ainda temos perguntas. Nós vamos terminar daqui a 5 minutos. Então, tem uma pergunta do Vanderlei Bernardo que parabeniza pelo encontro e pergunta qual é o limite para manter o implante e a retirada do implante em caso de infecção.
pensando em um desbridamento, ou seja, quando é que ele mantém e quando retira. Então, a pergunta é, quando a gente vai sugerir DER, desbridamento com retenção do implante, e terapia de supressão crônica, e quando nós vamos retirar um implante? Vamos colocar para o Caio. Caio, 2 minutos. Eu acho que a resposta é baseada em estabilidade do implante e estabilidade da síntese. Então, se você tem... É muito difícil você falar, porque, como o Mauro falou, há um tempo atrás, cada paciente é uma impressão digital diferente, não tem jeito, a gente não consegue ter uma receita de bolo com isso. A hora que eu vejo que a síntese está... a evolução está sendo favorável ou está progredindo a consolidação da fratura e a síntese está estável, eu vou manter. Seja síntese intramedular ou extramedular. Se a partir do momento que eu tenho uma instabilidade ou não progressão, ou pseudoartrose, ou alguma coisa está mudando daquilo que eu estava esperando, ainda que não seja um retardo, está evoluindo para pseudoartrose, aí eu acho que está na hora de a gente mudar o método. Muito obrigado, Caio. Bom, deixa eu colocar 2 coisas aqui importantes do ponto de vista de relação do microorganismo. Não, pode falar. Eduardo. Em relação a essa retirada do implante, o que é importante, por exemplo, o paciente vai fazer um DER e depois fazer a retirada do implante, ele vai ser submetido no mínimo a 2 procedimentos cirúrgicos. E sempre, o que é importante, o doutor Caio enfatizou, a importância da coleta, porque a gente vê que nem a sonicação em si, ela não é uma realidade no nosso país. Então, uma coleta feita de maneira adequada, com uma boa coleta, ela tem tanto uma acessibilidade muito boa, tão quanto a sonicação. Eu lembro quando eu entrei no R4, a gente discutiu um artigo que na minha cabeça a sonicação era muito superior. E isso mostrou a gente discutiu um artigo que a sensibilidade de uma coleta adequada era praticamente igual em relação à sonicação. Então, tanto a coleta do material no momento do DER, quanto na retirada do implante, ela deve ser feita de maneira adequada, para a gente não perder a oportunidade. Muito bem. Eduardo, muito obrigado. Isso é extremamente importante, mas é fundamental a supressão em 2 situações, senhores. Primeiro, quanto mais precoce o desbridamento, e o Eduardo também sabe bastante, a gente cita muito isso, maior é o sucesso do desbridamento e retenção do implante, porque o objetivo do antimicrobiano é simplesmente estimular a formação do calo ósseo na presença do biofilme aderido no implante em contato com o parênquima ósseo. Então, o DERS funciona. Se você oferecer o desbridamento precoce, eliminar a maioria dos micro-organismos planctônicos precoces, identificar os micro-organismos precoces para que a gente possa fazer terapia de supressão crônica o mais precoce possível. Nós não temos mais tempo, gente. Tem muita discussão. Outros colegas... Mauro, só uma observação rápida. Esse questionamento que você falou em relação à placa. Já para você fazer um desbridamento com haste é um pouco mais complicado. Você colocou muito bem, Finelli. Desbridamento com retenção do implante na haste intramedular, normalmente a taxa de insucesso é muito grande. Na análise multivariada, o fator de risco para falha da supressão, ou seja, para evoluir para pseudoartrose ou não consolidação, por infecção, é a presença da haste. Colocou muito bem, muito obrigado. Nós temos 2 minutos e eu vou passar a palavra para o professor Baldi. Só vou lembrar que no nosso próximo encontro vai ser no final do mês que vem. Eu conto com a presença de todos os senhores. Professor Fernando Baldi. Eu só queria parabenizar a todos. Parabéns, André, Carlos, o Caio, o Eduardo e o Mauro, principalmente, aí, com a coordenação muito, muito precisa e sempre fechando o tema com a sua opinião, que é super importante. Obrigado à participação de todos, obrigado à OSCES mais uma vez por nos apoiar nesse evento. E esse é um evento que realmente idealizado inicialmente pelo professor Mauro e é um evento que veio para ficar e eu acho que a gente vai ter ainda muita discussão e vamos aprimorar esse grupo e expandir isso para o Brasil inteiro. Muito obrigado, boa noite a todos. Mauro, parabéns pelo evento. Muito obrigado, senhores. Obrigado a todos, obrigado a presença de todos os amigos, a todos os senhores que estão nos ouvindo ainda, tem bastante gente nos ouvindo, e fundamentalmente ao apoio do Fernando, o apoio do Celso, o apoio da Adriana, da OSCES. Obrigado pela presença de todos vocês. Boa noite. Tchau, gente.